O torcedor do Santos tem a procura. O torcedor do Peixe quer ver sim na capital paulista o Santos enfrentando São Bernardo. Ainda mais num horário desse, às 11 da manhã de domingo, sabendo que um empate ou até mesmo a vitória, claro que o torcedor do Peixe quer a vitória, mas um pontinho já garante ao Santos a melhor campanha do seu grupo. E aí, é claro, visando tudo isso que eu, Mauro Betti, estamos falando, sobre os olhares e sobre os ouvidos também de Felipe Melo e você, ouvinte da Bandeirantes, de olho em mandar os seus jogos, de ter o mando, para poder optar se vai olhar um pouco mais para a renda, se vai olhar para o estádio do Morumbi, se vai olhar para o estádio do São Paulo ou se prefere mandar os seus jogos na Vila Belmiro. Mas é um ano de desafio financeiramente para o Santos, até por causa da premiação mesmo para um campeão, para eventual campeão da Série B, não se compara com até clubes da tabela e da parte intermediária da tabela do Brasileirão Série A. A premiação é muito maior. Por isso a renegociação de todos os salários e de todo elenco. Você sabe que até por uma parte isso é bom, ô Mauro Betti, porque mostra realmente, mesmo com renegociação, quem quer vestir a camisa do Santos nesse ano, hein, Mauro? Não tenha dúvida, o que o João Paulo sempre fez desde que assumiu a titularidade santista em 2020. Deveria ter ficado até o final daquela Libertadores também. E o que faz nesses momentos, a identificação e a qualidade com o goleiro de nível de seleção brasileira, o João Paulo, é muito bacana. E outros grandes clubes que também caíram, um cara que fica e quer ficar e faz toda essa história muito bacana, muito bonita, e com a qualidade que tem o João Paulo, você tem que abraçar esse cara como esse cara abraça e defende o Santos como poucos nos últimos tempos, dos anos terríveis do Santos. O João Paulo é uma dessas referências santistas dentro e fora de campo. Martelli. Já vai começar o jogo no estádio do Morumbi, no estádio do São Paulo, para Santos e São Bernardo. Um estádio que já divide os títulos da equipe do Peixe, já presenciou 5 conquistas do Santos, 5 conquistas do Santos, desde 1968. Na primeira conquista de um campeonato paulista, por isso, sabe sim que pode trazer sorte ao Peixe o estádio do São Paulo. É claro que tem muito tempo pela frente, é claro que tem muito jogo pela frente, e além disso, a questão de ter a Vila Belmiro, mas que traz sorte em termos até de campeonato paulista para o Peixe, o estádio do Morumbi, o estádio do São Paulo traz sim. Nesse momento, os jogadores reservas do Santos vindo ao gramado. Jogadores do São Bernardo também se dirigindo ao banco de reservas. O Morumbi é um estádio histórico, não tem aquela entrada centralizada, até por isso os jogadores vão sair do lado direito da cabine da Bandeirantes, do portão principal, onde fica o portão principal da praça do estádio do São Paulo, e aí ele se dirige até o centro do gramado. Para começar o protocolo oficial, é neste momento, exato momento em que sobem ao gramado do estádio do São Paulo, Santos e São Bernardo. O Peixe jogando na capital paulista sob os olhares de quase 50 mil torcedores que abraçaram esse jogo fora da Baixada Santista. Que não só isso, abraçaram também o Santos durante a campanha do Campeonato Paulista depois de um bom trabalho firme do Fábio Carilli, que vai ter um ano de regeneração, que vai ter um ano diferente, mas que vai mostrar tamanha grandeza de um dos maiores clubes do cenário mundial, o Santos de Pelé, só isso. O Santos de Pelé, em 2024, subindo ao gramado do estádio do São Paulo. Puxa fila o capitão Pituca. É o capitão do Santos nesse momento, entrando lado a lado com o São Bernardo, que tem o capitão Rodrigo Souza. Trio de arbitragem no centro do gramado, para subir o volume do torcedor do Peixe. Você ligado no microfone da Bandeirantes, em todos os cantos do Brasil, no mundo inteiro pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. O Santos de branco e preto escalado e definido no microfone da Bandeirantes. O torcedor canta forte, canta alto. Muita gente ainda entrando no estádio do Morumbi. Tem muito torcedor do lado de fora do estádio do São Paulo. Várias crianças também entrando ao lado dos jogadores da equipe do Santos. O São Bernardo perfilado. O Santos com essa baita de uma ação, praticamente cada jogador, você pode anotar aí. É uma média de 5, 6 crianças para cada jogador. Uma baita ação, que essas crianças, essas novas gerações, olhando para os ídolos de hoje, e óbvio, para os ídolos de amanhã, por que não? Entrando no estádio histórico do São Paulo, para Santos e São Bernardo. Vai começar o jogo daqui a pouco, em menos de 5 minutos. Tem Santos e São Bernardo do estádio do Morumbi. Vamos escalar os times, começando com o Peixe, começando com o Bimundial Tri-Libertadores, de 8 campeonatos brasileiros. O Santos também de 22 campeonatos paulistas. Na Bandeirantes, Felipe Melo com a escalação do Santos. Agora quem dá bola é o Santos. O Santos é o novo campeão. Em busca do 23º título do Campeonato Paulista, o Santos de Fábio Carilli escalado no gol, camisa número 1, João Paulo.
Na lateral direita, 4, Aderlan. Na zaga, 2, Gil. 6, Joaquim. E na esquerda, o camisa número 3, Felipe Jonathan. No meio-campo, 5, João Schmidt. 8, Diego Pituca. 10, Otero. Na frente, 9, Alfredo Morelos. 7, Pedrinho. E o camisa número 11, Guilherme. Repeteco do Santos. João Paulo no gol. Na direita, Aderlan. Na zaga, Gil e Joaquim. Na esquerda, Felipe Jonathan. No meio-campo, João Schmidt, Diego Pituca e Otero. Na frente, Morelos, Pedrinho e Guilherme. E o banco de Carilli Belo. Diógenes, Breno, Messias, Diego Nonato, Tomás Rincon, William Bigode, Marcelinho, João Vitor, Julio Furque, Wesley e Samuel. O alvinegro praiano é escalado e definido no estádio do São Paulo. A bola vai rolar para Santos e São Bernardo. Peixe enfrentando o Bernô. Do outro lado, o Tigre do ABC. Também escalado, definido, pronto para o jogo. Bicampeão de Copa Paulista. Na Bandeirantes você confere a escalação do São Bernardo. São Bernardo em busca de mais uma classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista. Tem o excelente Márcio Zanardi na beira do gramado comandando a equipe. E hoje no gol, camisa número 1, Alex Alves. No sistema defensivo, 21, Hugo Sanches, 3, Helder, 91, Alan Santos, 4, Rafael Forster e 6, Arthur Henrique. No meio, 8, Rodrigo Souza, 31, Lucas Lima, 11, Matheus Regis. Na frente, 99, Kaique e 19, Luiz Felipe. Mais uma vez, o Bernô. Alex Alves, Hugo Sanches, Helder, Alan Santos, Rafael Forster, Arthur Henrique, Rodrigo Souza, Lucas Lima, Matheus Regis, Kaique e Luiz Felipe. Banco do Zanardi Melo. Júnior Oliveira, Cauê Carvalho no gol, Jefferson, Lucas Tocantins, Vitinho, Robson, Wesley Dias, Davi Gabriel, Cauã Jesus, João Ramos, Vitor Ricardo, Matheus Martins e hoje Silvinho, lesionado, não participa do banco de reserva. Vai começar o jogo, tá tudo pronto no estádio do São Paulo para Santos e São Bernardo do centro do gramado recebendo os capitães. Eles que estão de preto e é um laranja, mas é um laranja que lá na Baixada Santista dá para ver. Quero saber, Belo, quem apita o jogo? Flávio Rodrigues de Souza apita a partida. Assistente 1, Anderson José Moraes Coelho e assistente 2, Isabelle de Oliveira. O quarto árbitro é o Faxon Júnior dos Santos e o VAR, Thiago Duarte Peixoto. Tá tudo pronto no estádio do São Paulo, no estádio do Morumbi para receber Santos e São Bernardo para 50 mil torcedores. Você ligado no microfone da Bandeirantes em FM 90.9 na M840 pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial e pelo aplicativo da Band, o Band Play. Torcedor se agita, torcedor se anima. Tá tudo pronto no estádio do São Paulo, no estádio do Morumbi, mas para receber Santos e São Bernardo. Algo sobre as escalações, Mauro Betti? Sim, o Santos não é o melhor time. O Juliano ainda faz falta, o Otero por dentro não é a melhor opção, mas ele tem jogado muito bem. Guilherme de um lado, o Pedrinho do outro. Morelos precisa ver a questão física. Mas do meio para frente e do meio para trás, o time muito bem com esse meio campo com o João Schmidt e Pituca. E do lado do São Bernardo, muito bem montado pelo Zanardi. Fica a linha de 3 com o Helder Marcel, que é um bom zagueiro. O Alan Santos, que é inclusive revelação da Vila, ali na sobra. E o Rafael Foster, zagueiro experiente por um lado. Com isso, faz-se o Arthur Henrique como ala por um lado, Luiz Felipe pelo outro. Lucas Lima, que não é aquele como volante, libera o capitão e bom jogador Rodrigo Souza para encostar na frente. Matheus Regis, os 3 mais ofensivos, é interessante. É um time muito bem armado do São Bernardo. Também não é o melhor possível contra o Santos, que também não é a escalação ideal. Mas nesse ambiente maravilhoso do estádio do São Paulo, que dá para dizer que hoje é o estádio do Santos, o Santos é ligeiramente favorito, um jogo que deve ser muito bom, Martelli. E com um detalhe interessante, né? O atraso, que não é normal, né? Já estamos... 3 minutos, hein? Aí o intervalo inteligente com o João Paulo Capelanes, depois ele cobra, né? Fora os acréscimos, fora tudo que a arbitragem realmente tem feito em relação aos acréscimos, mas faz parte. Ó, nesse momento, jogadores do Santos se encaminhando para o lado esquerdo da cabine da Bandeirantes. Eles vão atacar contra o gol onde fica a praça e o lado principal do estádio do São Paulo. O São Bernardo Bernô à direita. Microfone da Bandeirantes presente em mais um jogo histórico. Claro, não só pelo Campeonato Paulista, que pode determinar nesse ano a classificação na primeira posição para o Santos, mas quando o Santos joga no estádio do São Paulo, no Morumbi, fora de casa, ainda mais depois desses últimos anos em que quase todos os times, se não todos os times, têm as suas casas, têm os seus estádios, para 50 mil torcedores.
Santos e São Bernardo vão se enfrentar no microfone da Bandeirantes. Santos escalado e definido ao lado esquerdo, com a sua meia em branco, shorts em branco, camiseta listrada na vertical, ou melhor, na horizontal, né? Em branco e preto. À direita o São Bernardo. Aí sim, na vertical, com a sua meia em amarelo e preto, shorts em preto. A camisa inteira em amarelo do Bernô. Santos à esquerda. À direita fica o São Bernardo. Vai rolar a bola pela 10ª rodada do Campeonato Paulista pelo futebol na Bandeirantes. Jornada tripla neste domingo, começando com Santos e São Bernardo. No centro do gramado, Morelos bate na bola, apita o árbitro. Apita o árbitro, começa o jogo! Pedro Martelli. Curtindo o futebol na Bandeirantes, é um Campeonato Paulista. Sai pro jogo, Santos sai pro jogo, equipe do São Bernardo no estádio do Morumbi. Santos tenta descer pro campo de ataque pela meia direita, chega a marcação, volta pra fora. Toca de perna esquerda, manda pra fora na primeira participação. Luiz Felipe ganha lateral pro São Bernardo. Placar de 0-0, comecinho de jogo, lateral pela meia esquerda pro Bernô, vem pra fazer a cobrança Arthur Henrique. Arremessa a bola, recomeça pela quarta zaga, Rafael Foster. Foster entrega dentro da grande área, inteiro de verde. Vem pro campo de ataque, Alex Alves. Chapa lá pela meia direita, tá livre de marcação, Matheus Regis. Regis escapa, tenta o lançamento à frente. Forte nas costas da zaga. Joaquim estica a perna esquerda, tira. Corta na sequência, toca na cabeça no meio de campo. Tava por lá o Lucas Lima, bota pra fora. Manuel, lateral pro Santos, cobra no campo de defesa pela meia esquerda. Sil renova sua energia cada dia. Fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Comecinho do jogo no estádio do Morumbi. 0-0. Santos tenta descer pro campo de ataque pela meia esquerda. Guilherme domina. Tenta pela canhota, pressionado pela marcação no meio de 3. Vai ter que se virar, consegue o passe à frente. Ganha a lateral. Mais um lateral para a equipe do Santos na meia esquerda. Vem pra fazer a cobrança. Felipe Jonathan, à frente do banco de reservas. Carilli por lá. Jonathan à frente. Morelos tentava o domínio, perde a bola, desce o Berlu pela meia direita. Escapa da marcação, tentou a finta. Rodrigo Souza, o capitão. Recomeça pela ponta, vem por baixo. Firme o Joaquim para botar para fora. Lateral para a equipe do São Bernardo pela ponta direita, próxima bandeira de escanteio. 0-0, primeiro minuto de bola rolando no estádio do Morumbi. Lateral já cobrado, recomeça a sair jogando. Será que vai com 3 zagueiros? Como é que se posiciona esse time do São Bernardo? Trabalha pela meia esquerda, Foster pela quarta zaga, na canhota, adianta o passe à frente, domina errado, perdeu o Lucas Lima, ganha o Santos com falta. Jogo parado, falta marcada na meia direita, sente Pituca, primeira falta do jogo, Melo. Chegou atrasado o jogador Luiz Felipe, acabou atingindo o Diego Pituca no sistema defensivo. Santos com pressa já bateu. Santos tenta descer para o campo de ataque, Guilherme lançado na linha de fundo, pela meia esquerda, é forte. Forte demais, não chega na bola, tiro de meta pro Bernô, Melo. Tava livre o Guilherme pedindo a bola, sem condição de impedimento, mas foi muito forte o lançamento, saiu para fora, tiro de meta, Alex Alves na bola. Ofertas especiais Steel, roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem. Atenção, em até 6 vezes sem juros. Ofertas especiais Steel. Comecinho de jogo no estádio do Morumbi, 2 jogados deste primeiro tempo, desce o São Bernardo, lançado pela meia direita, recebe Matheus Regis, vai cruzar, rasteiro na entrada da grande área, Guilherme, vem para tirar, corta a marcação do Santos, recomeça o São Bernardo, domina pelo campo de defesa na quarta zaga, zagueiro centralizado, Alan Santos, domina a bola, lado interno do pé, chapa pela esquerda, eleva bem altura, na canhota, boa bola, Arthur Henrique, dominou na quina da grande área, soltou de primeira, mais atrás, saiu da grande área, Kaique, para Lucas Lima, tudo isso pela meia esquerda, pro passe do Arthur Henrique na linha de fundo, cruzamento, explodiu na marcação, tem briga pela bola e o Aderlan pega a bola, mas a arbitragem está pegando impedimento. Está marcado impedimento no ataque do Bernô, é isso? Já estava parado o lance, impedimento marcado, o jogador do São Bernardo realmente à frente do último defensor do Santos. João Paulo na cobrança, linda festa no Morumbi, tudo igual 0-0. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio, com muita qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado. Forte o torcedor do Santos descende do Morumbi. A expectativa é de 50 mil torcedores. O Santos abraça sim, abraça o Peixe jogando na capital paulista. João Paulo dentro da grande área, inteiro de azul, vai ser jogando, trabalha a bola para o Santos, mete o passe para Gil pela meia direita dentro da grande área, se apresenta João Schmidt pressionado pelo Kaique, chapa a bola pela meia esquerda para Joaquim dentro da grande área, se atrapalhou Joaquim, corrigiu Joaquim pela meia direita, o Gil, saída lá Fernando e Diniz, hein? É que o Gil consegue escorar frente à marcação, ganha a lateral pela meia direita, que susto! Essa saída padrão, não sei se é padrão peixe não, Mauro Betting. Tem toda a razão, Martelli, não é por aí, mas é também muito fruto do que trabalha a equipe do Zanardi, espeta os 3 homens na frente e toda a equipe com a linha alta, é um trabalho muito legal do Zanardi.
Vem Rodrigo Souza, o capitão, escapou pro São Bernardo. Abre a bola pela meia direita, não, preferiu pela canhota. Solta na canhota para Lucas Lima. Lucas Lima para Arthur Henrique, ainda mais aberto pela meia esquerda. Vem São Bernardo, saiu a tabela, Arthur Henrique vai fazer, bateu para fora pela linha de fundo. Uma jogadaça do Arthur Henrique com o Matheus Regis. Funcionou a tabela. Toque bivoi, parte pro gol, desvio no meio da cabeça, escanteio Melo, já cobrado, direto pro gol, João Paulo pegou. Impressionante a defesa que faz o João Paulo. Ele bateu direto no gol, meio sem ângulo, ô Melo. E o detalhe é que o cruzamento do escanteio foi batido muito rápido, pegando a zaga do Santos de surpresa. E defesaça do goleiro João Paulo. Que pressão do São Bernardo. Chegou com muito perigo, Martelli. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. São Bernardo está jogando pelo campo de defesa de novo com Arthur Henrique. Já bateu no gol, assustou. Arthur Henrique tenta o passe por dentro. Kaique escapa da marcação, foge da grande área. Passou pelo João Schmidt. Inverte o lado do campo. Deu jogo pela meia direita. A bola é boa. Hugo Sanches dominou, cruzou para o meio da grande área. Vem desvio, passa a direita do João Paulo. Vai pela linha de fundo. João Paulo sai reclamando com a arbitragem. Reclama com os jogadores. Fato é, chega de novo o São Bernardo, hein, Melo? E agora o Matheus Regis teve a oportunidade da finalização. Acabou pegando mal na bola, mas apareceu com condição e livre para fazer a finalização. Sorte do Santos, tiro de meta para o João Paulo. Vem João Paulo, vai quebrar para o campo de ataque, tiro de meta para o Santos, 0-0, 5 jogados neste primeiro tempo, de goleiro para goleiro, hein? João Paulo caprichou, mandou forte na bola, tá nas mãos do Alex Alves, lá do outro lado. Está jogando o São Bernardo. Você curtindo o microfone da Bandeirantes 0-0. Santos e São Bernardo no estádio do Morumbi, por enquanto sem gols. Trabalha a bola pela quarta zaga, Rafael Foster. Com liberdade, chapa de perna esquerda para ataque. Kaique escorrega, perde a bola. Joaquim estica a perna esquerda, bota para fora. É mais um lateral para a equipe do São Bernardo, cobrando o campo de defesa. Ofertas especiais estilo pensadeiras, roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem. Em até 6 vezes sem juros. Ofertas especiais na Steel. Esse o São Bernardo, mas não se acerta no campo de ataque. Diego Pituca retoma, perde a bola com falta. Segundo em cima do Pituca, na meia direita, no campo de defesa, hein, Felipe Melo? Mais uma vez, segura muito bem a bola, né? Esperou o contato, falta marcada no campo de defesa ainda para o Santos. Santos e São Bernardo, tudo igual, Martelli, 0-0. No futebol é gol, na Sicredi é show. O patrocinador oficial do Paulistão. A instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Vem São Bernardo para o campo de ataque, lançado na meia direita. Matheus Regis na linha lateral da grande área, soltou, furou Lucas Lima. Furou Lucas Lima. Ele tentou bater o gol, furou na entrada da grande área. Santos tenta descer o contra-golpe. Torcedor pede pressa. Pituca domina passadas largas pela meia direita. Cruza a fronteira, enxergou passando pela ponta Pedrinho. Pedrinho na meia direita, escapou da marcação. Que fita, levou na linha de fundo. Vem cruzamento do Pedrinho para ninguém. Não tinha ninguém lá do lado esquerdo pela meia esquerda. Só que aí o lateral botou para fora. Hugo Sanches foi bem pro torcedor do Santos que ele salvou, botou para fora em lateral. Manual pro Peixe. João Schmidt já faz a cobrança pela meia esquerda, trabalha com Morelos. Morelos para Pituca. Pituca no círculo central para Gil. Gil, o último homem, mas está no campo de ataque. Trabalha com Joaquim de zagueiro para zagueiro. Joaquim pela meia esquerda. Chega de novo João Schmidt. João Schmidt para Felipe Jonathan. Jonathan por dentro. O Otero briga com a bola, briga com a marcação. Perde, ela fica pelo alto. Rente a linha lateral dos técnicos. Vai ficar para o São Bernardo. Lucas Lima domina. Tenta o passe à frente. Joaquim no alto. Toca de cabeça. Acalma para o Santos. Joaquim tenta o passe à frente. João Schmidt ganha. Retoma o Peixe. Sai jogando pelo campo de defesa. Placar de 0-0, quase 8 minutos jogados, 8 jogados deste primeiro tempo. No estádio do São Paulo, 0-0. Domina Guilherme na meia esquerda, rente a linha lateral onde fica Fábio Caribe e Zanardi. Pisa na bola, trabalha no círculo central, entrega para Pituca. Pituca no campo de ataque, ele cruza a fronteira, chama para canhota, ergue a cabeça, busca João Schmidt. Schmidt tenta o passe em profundidade, deu certo, hein? Guilherme na entrada da grande área, rolou mais atrás para o Otero, emendou de longe, bateu para fora. Passa à esquerda, sem perigo, só observa o goleiro, linha de fundo, tiro de meta para o Bernu. Tava longe, distante, acabou arriscando o Otero, mas pegou de tornozelo na bola, mandou para fora sem perigo nenhum. Alex Alves vai fazer a cobrança, tudo igual, 0-0. Na hora de fazer a troca de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 0-0, quase 10 jogados deste primeiro tempo. Vem São Bernardo, domina pela esquerda de peito, ajeita bonito, Luiz Felipe na canhota, entrega para Arthur Henrique. Esse aí, ó, ele perde a bola e vai ganhar o lateral Santos, hein?
A Isabelle, auxiliar de número 2, marca. Lateral para a equipe do Santos, à frente da cabine da Bandeirantes, pela meia direita. Vem para a cobrança Adelan, sem pressa. Encosta o Felipe Jonathan, encosta também o Pituca. O Adelan busca espaço, não tem ninguém. Se posiciona na defesa o Bernot, tudo que o seu Bernardo queria. Agora já está apostadinho no campo de retaguarda. Adelan cobra o lateral mal, toca de cabeça. A quarta marcação de Arthur Henrique. Volta para Adelan, ganha mais um lateral. Novo lateral para a equipe do Santos cobrar pela meia direita. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. É no Grupo Souza Lima. Gil domina pelo campo de defesa, tem a bola nos pés para o Santos. Gil para Joaquim. Joaquim no círculo central, cruza a fronteira pela canhota, perde Felipe Jonathan. Joaquim prefere o passe à frente, perde a bola no bate-bate, vai sobrar para o São Bernardo. Tenta o passe por dentro, Lucas Lima, travada, a bola sobe. Aí tem disputa pela meia esquerda, de novo com Felipe Jonathan. Ganha, toca de cabeça no alto, João Schmidt. Corrige bem o João Schmidt, só que aí o Felipe Jonathan não consegue dominar não. Manda pra fora em lateral pro São Bernardo. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando pra você. No estádio do Morumbi, Campeonato Paulista, 10ª rodada, relógio marca 10 do primeiro tempo. Santos 0, São Bernardo também 0. Plantel esportivo da Bandeirantes fala Milhossi. E Martelli, tem bola rolando pelo Campeonato Mineiro. Pouso Alegre e Cruzeiro estão empatando 0-0. Bandeirantes. Vem São Bernardo para o campo de ataque. Lançado Kaique dentro da grande área. Soltou na meia direita. Vai cruzar. Vem para bater a carteira Felipe Jonathan. Firme. Toma a bola para o contra-ataque da equipe do São Bernardo. Mauro Betti na Bandeirantes. Fala o jogo 10 do primeiro tempo. 0-0, Mauro. O Martelli começa muito bem esse ótimo time do São Bernardo. Duas melhores oportunidades de gol até agora são do Bernot. Trabalha a bola a equipe do São Bernardo, sai jogando pelo campo de defesa na quarta zaga, não tem pressa nenhuma. Helder domina pela meia direita, passando pela meia esquerda, Arthur Henrique perde, ele lança para ataque, botou a bola em velocidade, muito forte pela linha de fundo, exagerou. Só tiro de meta para o Santos, Melo. Tiro de meta, lance em profundidade ali, bola ninguém chegou da equipe do Bernot, Luiz Felipe, o Kaique estava tentando alcançar a bola, João Paulo para fazer a cobrança. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com site novo, www.estrelabet.com. Está jogando mais uma vez o Santos, João Schmidt domina pelo círculo central, trabalha a bola de primeira, Bonelos, busca o jogo, inverte o lado do campo, tem um bolão, hein? Deu um bolão para Adelan, campo aberto, Adelan pela meia direita, Pedrinho tá pedindo, preferiu o cruzamento, é para Guilherme Forte, lá do outro lado da grande área, para ninguém. Não está acertando esse cruzamento não, Guilherme lá na meia esquerda, pegou mal na bola, Adelan. Só lateral para a equipe do São Bernardo. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe. Amortecedor HG, por quê? Porque é na cata. Lateral para o São Bernardo cobrar no campo de defesa pela meia direita. Agora sim, ó. Sobe o volume o torcedor do Santos. 50 mil torcedores é para fazer barulho durante os 90 minutos no estádio do São Paulo. Guilherme domina pela meia esquerda, cai, pede a falta, o Gizão entende que não. Lance legal, Kaique trabalhou, fez a parede, soltou pela meia direita, foi forte demais, não chega. Não chega na bola o Matheus Regis, a bola sai pela linha lateral, pela meia esquerda, só lateral para o Santos. Já cobrado, diga. A última vez que o Santos foi mandante no Morumbi foi em 2013, num jogo contra o Corinthians. Clássico Corinthians e Santos. Santos e Corinthians empataram 0-0, mas detalhe foi que a partida teve menos de 20 mil torcedores. Vem Santos pro campo de ataque, fez a fila sozinho, levou na linha de fundo, completamente isolado me pareceu. Pedrinho, ele exagerou, mandou por trás do gol, só tiro de meta pro Bernot, é isso? Foi mal agora o Pedrinho, né? O Pedrinho tentou o cruzamento ali, mas a bola acabou escapulindo dele e foi pra fora. Tiro de meta para a equipe do São Bernardo. 0-0 o placar do jogo, o relógio marca 13 jogados deste primeiro tempo. Lançamento para o meio da grande área para o Santos, João Paulo estava ligado. Pega a bola, repõe jogo, tem pressa, é para João Schmidt. João Schmidt no círculo central para Pituca. Pituca de primeira para Otero. Otero finta a marcação no círculo central, inverte o lado do campo, chama pela meia direita Adelan. Adelan chapa a bola de primeira, volta para Otero. Otero tentando armar a equipe do Santos, rola a bola curtinho para Pituca. Pituca pelo círculo central, aciona João Schmidt. João Schmidt vai caindo pela meia esquerda, se fecha inteiro o São Bernardo. Schmidt pela canhota para Guilherme, Guilherme por dentro para Pituca. Criou espaço o Santos, Pituca pela meia esquerda, boa bola para Jonathan, Jonathan volta o jogo pela quarta zaga. De novo sai jogando o Santos pelo campo de defesa, trabalha com Gil, Gil pela meia direita, cruza a fronteira, experiente zagueiro, jogador do Santos nessa temporada, mete a bola na meia direita para Adelan, Adelan volta a jogada para Gil, Gil de primeira para o capitão Pituca, Pituca chapa para Gil, Gil de primeira também para Pedrinho, mas essa jogada, esse toque aqui no campo de defesa não está
praticamente em nada, atrapalhando o São Bernardo. São Bernardo fica postadinho no campo de defesa. Faz uma linha de 5, não quer nem saber. Só espera o Santos. Pituca domina no círculo central. De novo, fechadinho o Bernô. Pituca pela meia esquerda para João Schmidt. João Schmidt domina. Aberto na canhota. Perde a bola Guilherme. Rente a marca da Cal. Domina Guilherme. Tem que encarar a marcação. Tem que partir para o mano a mano. Não tem opção. Vai ser obrigado a voltar de novo. Atrás. Joaquim. No campo de defesa. Na quarta zaga. Torcedor observando. Por enquanto, Santos trocando passes. Muito tempo, obviamente. Mas o campo de retaguarda. Agora o Otero busca o jogo. No círculo central. Para Pituca. Pituca à frente. Passe errado. Deu sorte que voltou nos pés do João Schmidt. João Schmidt para Pituca, Pituca para Otero. Agora sim funciona. Otero na meia esquerda. Passe é bom para Guilherme. Arriscou, bateu no gol, vai sobrar. Emendou pela meia esquerda nas mãos do goleiro. Teve o desvio, o chute na entrada da grande área. Está nas mãos do Alex Alves Melo. E ele bateu 2 vezes e as 2 vezes foi prensado. Na primeira bola nem chegou a sair do pé praticamente. Na segunda ficou facinho para o goleiro Alex Alves fazer a defesa. Torcedor, chegou a hora, no gramado das obras em Tricena, os Fortaços, na hora de construir ou reformar a de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os Fortaços que constroem o Brasil. Placar de 0-0 no estádio do São Paulo, no estádio do Morumbi. Santos desce no círculo central, domina a bola, livre de marcação, Otero. Otero pela meia direita para Pedrinho. Pedrinho escapou da marcação, soltou pela ponta, passando livre de marcação. Adelan tentou a finta à frente, o Arthur Henrique perdeu no lance seguinte. Adelan briga pela bola, ganha, retoma para Pituca. Pituca no campo de ataque, ofensivo na meia direita para Schmidt. Schmidt bater a carteira dele, chegou esperto o capitão Rodrigo Souza. Só que aí ela se ofereceu, voltou nos pés do Pituca. Pituca no círculo central. Lança na ponta esquerda, Felipe Jonathan. Condição legal, bateu no gol. Fraco, linha de fundo. A bandeira até dava condição legal. Aí ela volta e marca impedimento. É isso, Melo? Subiu a bandeira da Isabelle de Oliveira, marcando a condição irregular do Felipe Jonathan, mas ele também não colaborou, né? Acabou pegando mal na bola, mandando para fora. Tava impedido, mas desperdiça uma chance o Santos. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Está jogando a equipe do São Bernardo, domina pela quarta zaga, centralizado por dentro. Vem Alan Santos, pisa na bola, sem pressa. Chapa a bola pela meia esquerda, entrega para Foster. Foster domina, tenta descer para o campo de ataque para a equipe do São Bernardo. Placar de 0-0 na canhota do Biru, Arthur Henrique. Empurra a bola para Lucas Lima. Lucas Lima para o capitão, para Rodrigo Souza. Rodrigo Souza pela meia esquerda para Foster. Volta o jogo. Retome sai jogando pelo campo de defesa. De novo, Bernô, sem pressa. Domina o capitão Rodrigo Souza. Souza pela meia direita para Lucas Lima. Agora sim, enxergou o espaço. Soltou o bolão na linha de fundo. Vai apertar o cruzamento para o meio da grande área. No carrinho, Guilherme. No carrinho, Guilherme. Bota em escanteio. Escanteio para o São Bernardo bater na meia direita aí, Melo. É preciso o Guilherme, porque o Helder estava chegando na linha de fundo para fazer o cruzamento e tentar ali uma bola aérea. Foi muito bem, chegou no carrinho, o Guilherme colocou para fora, não evitou o escanteio. Bernô na bola parada, tenta o primeiro aqui no Morumbi. Escanteio para a equipe do São Bernardo, cobrar lá pela meia direita, jogadores do Santos na área, se preocupa, a bola vem fechada na primeira trave, sobe Felipe Jonathan, tira, quarta marcação do Santos, a bola vai voltar aqui atrás, ó, isolado, o último homem é o Arthur Henrique, sozinho no campo de defesa, com exceção do goleiro. Espera voltar toda a marcação do São Bernardo, o Santos observa, hein? O Santos observou o São Bernardo voltar com a bola e praticamente deixou se recompor inteiramente no campo de defesa. No futebol é gol do Sicredi Show, o patrocinador oficial do Paulistão, é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Relógio marca 17:30 jogados. Santos jogando para 50 mil torcedores no estádio do Morumbi. Por enquanto 0-0. Vem para o campo de ataque de novo o São Bernardo, domina o capitão. Chapa a bola Rodrigo Souza na meia direita para Hugo Sanches. Sanches para Souza. Souza escapou da marcação legal na ponta direita. Cruzou na área para Kaique. Dominou, filtrou, dá para fazer o gol. Bateu travado. Pituca tira. Corta o Pituca. Afasta a marcação do Santos que vem no contragolpe. Tome contra-ataque. Está impedido. Pedrinho está impedido na meia direita. Aí a bandeira, aí sim, ó. Aí eu vi firmeza da bandeira. É isso que a gente pede. Aqui claramente à frente da Rádio Bandeirantes, estava muito pedido o Pedrinho, não precisa esperar acabar a jogada. Ela foi, marcou impedimento e a posição irregular do Pedrinho. É isso, hein, Melo? E todo mundo sabia que o Pedrinho estava impedido, menos o Otero, né? Que enfiou essa bola mesmo em condição irregular, mas estava muito impedido. Desperdiça uma chance o Santos nesse contra-ataque. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos Sil, se é Sil. Pode confiar. Eu gosto quando tem essa personalidade, viu, Mauro Betti? Perfeita a análise, mais uma vez, Martelli. Tá fácil nesse aspecto, tá fácil para os assistentes esperarem o VAR. Nesse caso, quando é muito claro, até para evitar choques, lesões e desgastes, tem que marcar. E foi o que aconteceu. E faltou um pouco mais
de tranquilidade para o Pedrinho, porque claramente ele se projetou à frente, estava impedido, e continua muito claro que está difícil para o time do Santos, pelos méritos do São Bernardo e pelas ausências da equipe do Santos, sobretudo com o Otero por dentro, não rende tão bem como rende aberto pelo lado direito. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Martelli, Diga. estou trazendo uma informação. O Santos pagou essa semana 4 milhões e 700 mil reais para o ex-treinador Fabian Bustos, que tinha acionado o clube na FIFA com o Transferban. Santos aguarda a liberação do Transferban para, inclusive, inscrever o goleiro Gabriel Brazão, que já está treinando, mas não pôde ser inscrito. E o Santos também busca opções do mercado para reforçar a temporada, inclusive para o ataque. O Santos busca um centroavante depois que vendeu o Marcos Leonardo. O Santos entende que também precisa de um outro centroavante. Agora vai do torcedor é o seguinte: meteu um bolão, Pedrinho, do meio para a esquerda. O Otero estava passando, a bola foi forte, ele achou que tinha alguém atrás dele. Na canhota não tinha ninguém, ali deixou passar o lateral. Manual para o São Bernardo cobrar no campo de defesa pela meia direita. No toque da Bandeirantes você confere, o ponteirinho está girando e a bola rolando para você. Paulistão no estádio do Morumbi, 10ª rodada, relógio marca 20 jogados do primeiro tempo. Santos 0, São Bernardo também 0. QG de Esportes da Bandeirantes, fala Bruno Migliozzi. E mais tarde tem mais Campeonato Paulista. Às 18 horas o Guarani pega o São Paulo, transmissão de Rogério Assis. E às 8 horas da noite tem Corinthians e Ponte Preta com Ulisses Costa. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Está na sua vida. Está no Tenda. Santos perdeu a bola, vem contra-golpe. Domina Luiz ele para a entrada da grande área. Fintou, chamou para canhota, rolou, vai pitar o gol. Pancada com o desvio para fora. Trava Felipe Jonathan, se atira contra os pés do jogador do São Bernardo. Lucasinho ia batendo no gol. Livre, ganha escanteio São Bernardo, pressão do Bernômelo. Com Luiz Felipe chegando pelo lado esquerdo, demorou um pouco para decidir o que faria com a bola. Tocou para o Lucas Lima, na hora de chutar foi travado pela zaga do Santos. Mas tem escanteio, o Bernô, vem aí o camisa número 21. Saiu do lado direito para cobrar do lado esquerdo, Hugo Sanches. Escanteio para a equipe do São Bernardo cobrar, vem Hugo Sanches, placar de 0-0, 21,5. A torcida do Santos quer essa bola longe da grande área. Hugo Santos fatiou na entrada da pequena área, um soco na bola. Tira João Paulo, mas tira parcialmente. Rebote do Foster, quina da grande área. Foster, o zagueiro, que fita na canhota, bateu no gol. Em cima do Gil. Gil chega para tocar de cabeça e afasta. Essa bola volta no campo de defesa, ninguém marca, hein? Ninguém marca a saída de bola do São Bernardo. Tem todo o tempo do mundo o Arthur Henrique. Lá atrás ele recomeça, entrega a bola para o goleiro. Alex Alves vai ser jogando para o São Bernardo. Sem pressa nenhuma. É bem treinado esse São Bernardo, hein, Mauro Betti? Muito. E não por acaso o trabalho longevo faz a diferença, com um ótimo treinador e com a manutenção de elenco de uma filosofia. Um excelente trabalho do São Bernardo. Você destacou bem, Martelli. O Santos tem dificuldade para sair porque o São Bernardo marca em cima. E o São Bernardo trabalha bem a bola porque o Santos deixa também. João Schmidt toca de cabeça, ajeita a bola para o Santos, domina pela meia direita. Pedrinho armou para a perna direita, não dá para bater, são dois dele, faz a graça, pedala, solta para Adelan. Adelan por dentro, retoma a jogada para João Schmidt. João Schmidt, passe errado, intercepta, tome contra-golpe. Capitão Rodrigo Souza vai descer em contra-ataque, meteu o balão na canhota, é para a descida do Arthur. Era forte demais o Matheus Reis. Se ele desse uma passadinha a mais, acho que chegava, mas estava forte, ele se poupou. Lateral para o Santos, campo de defesa, na meia direita. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo da assunto é Paraflua. Paraflua, marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Passamos da metade do primeiro tempo, você curtindo no microfone da Bandeirantes, em FM 90.9 na M840, pelo aplicativo da Band, o Band Play, no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, no dial, na faixa estendida 86.3, alô Baixada Santista. O Santos empata em 0-0, 0-0 no estádio do São Paulo. Gil sai jogando pelo campo de defesa, com a bola nos pés, experiente zagueiro, veste a camisa de número 2. Trabalha a bola com João Schmidt. João Schmidt para Joaquim. Joaquim, o último homem, tenta fatiar para o campo de ataque, buscando o Guilherme na meia esquerda. Vem o Hugo Santos para tocar de cabeça, falhou. Guilherme dominou, vai fazer, bateu no gol. Para fora! Inacreditável o gol que perde o Santos. O Guilherme recebeu uma bola na meia esquerda, que visão, que bola do Joaquim. Ele cai nas costas da lateral direita, invade a área. Aí eu fiquei na dúvida, vai bater no gol, vai chapar no meio da pequena área. Ele chapou.
O Morelos fechava com gol livre. Ele mergulha com a perna direita, não chega na bola, ela passa à esquerda do gol com o gol aberto e não entra, Melo. Impressionante, né? Que jogada do Santos, lançamento, o Guilherme recebeu na grande área e tinha condição de finalizar. Ele não foi fominha, tocou rasteiro pro Alfredo Morelos, que chegou atrasado, mas foi por muito pouco atrasado, não conseguiu colocar a bola pro fundo da rede, desperdiça a melhor chance do jogo Santos e agora o goleiro Alex Alves caiu, pediu atendimento médico. Mauro Betting, quase o primeiro gol do Santos no estádio do Morumbi. E interessante, né? A gente tava falando, a equipe do Santos, o Soberano estava melhor, a grande chance agora foi essa do Morelos. E foi muito bem o Guilherme, muito bem narrado como sempre. Então nós jogaram o Joaquim, que é um ótimo zagueiro, o lançamento, a desatenção defensiva da equipe do São Bernardo. O Guilherme não foi fominha, era o jeito mesmo, estava sem ângulo, né? A infelicidade do Hugo Sanches, que tem o nome de artilheiro, mas é só um ala pela direita, é um jogador, aliás, bastante versátil do Bernot. Mas o Morelos perdeu um gol, tropeçou, sei lá o que aconteceu, porque não dá para explicar mesmo. Chegou um pouco atrasado, mas é o Santos, que era pouco criativo, teve a grande chance até agora no estádio do São Paulo. Falar, os caras fizeram uma pausa técnica no meio do jogo. O Alex estava sendo atendido, Melo. Cada time foi para um treinador, é o juiz, que hoje é o Flávio Rodrigues de Souza, apitando, falando, gente, não tem pausa técnica não, vambora. Vão jogar. Você viu, né, Melo? Eu vi. Agora os caras têm que dar uma caixinha pro Alex Alves, né? Foi ele que provocou essa pausa técnica. Bola rolando mais uma vez do estádio do Morumbi. 0-0, 0-0 Santos e São Bernardo. Grupo Souza Lima Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. Tá jogando a equipe do São Bernardo, domina pela quarta zaga. Tá livre de marcação Helder. Helder chapa a bola dentro da grande área para Alex Alves. Alex Alves pela meia esquerda para Foster. Foster de perna esquerda tenta chapar no campo de ataque. Explodiu em cima do Pedrinho, voltou para o meio da grande área. Tá nas mãos do goleiro. Tranquilo para fazer a defesa, vem Alex Alves. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. Trabalha a bola pela meia direita, o São Bernardo. Sai jogando Helder, livre de marcação. Tenta o passe à frente. Recebe Kaique, girou frente à zaga. Pede a falta, o Gizão entende que não. Rebote é do Guilherme. Guilherme domina. Desce em contra-golpe para o Santos. Tentou meter a bola no círculo central para o Pituca. Passe errado. Ganha Lucas Lima. Lucas Lima, canelou, hein? Lucas Lima abriu a jogada pela meia direita. O Hugo canelou legal. Levou as duas mãos à cabeça, canelou, mandou para fora em lateral. Manual para o Santos cobrar no campo de defesa pela ponta esquerda. Hoje, 6 da tarde, no Brinco de Ouro. São Paulo e Guarani, Guarani e São Paulo se enfrentam. O Rogério Assis transmite o jogo. Mais tarde, 8 da noite. Ulisses Costa com Corinthians e Ponte Preta. Jornada tripla no microfone da Bandeirantes. Começa a cantar um pouco mais alto o torcedor do Peixe. Relógio vai marcar quase 27 jogados do primeiro tempo, 0-0. Trabalha Joaquim pela canhota para Jonathan. Jonathan ameaçou fazer o cruzamento, preferiu por dentro para Otero. Otero para a perna direita. Agora sim, inverte o lado do campo. A bola é boa. Adelan dominou na quina da grande área, soltou para Pedrinho. Vem cruzamento, vai pitar o primeiro. Morelos! Gol do Santos! Quem dá bola é o Morelos! Na primeira descida que funciona pelo lado direito. Para a explosão do Morumbi. Otero domina, erga a cabeça, enxerga aberto pela meia direita. Adelan soltou na linha de fundo. Pedrinho acompanha, cruza na medida. Morelos, centroavante iluminado. Ele chegou, estava pisando na entrada da pequena área. Parado, livre, sozinho, escolhe o canto. Toca de cabeça no canto inferior direito do Alex Alves. Preciar o Vinegro pulsar, estremecer e vibrar. Explode o Morumbi. Morelos. Alô, Alex Alves. Aquele abraço tá no gol. Na marca dos 28 minutos jogados no primeiro tempo. O Santos finalmente. O Santos brigou. O Santos abre o placar, Morelos. 1 pro Santos, 0 pro São Bernardo, Melo. Aquela máxima do ditado no futebol: quem não faz, toma. Não foi dessa vez. Quem não faz, tenta de novo. E foi o que fez o Morelos. Perdeu um gol incrível a 5 minutos. E agora o Pedrinho cruzou de cabeça dentro da grande área. Morelos colocou no cantinho do Alex Alves.
para abrir o placar aqui no Morumbi. Morelos, o segundo gol dele na temporada. Quem não faz, tenta de novo e acerta. Morelos 1, Santos 0, São Bernardo. Mauro Betti 1-0 para o Santos, gol de Morelos. Os jogadores do São Bernardo ficaram pedindo uma falta lá atrás, quando o jogador que me parece ser, tá, o Matheus Regis, na verdade o Matheus Regis, isso, ou o próprio Kaique, quando ele faz o pivô. O árbitro não deu, foi pro VAR, entendeu que não. Gol validado, Mauro Betti. Eu também teria validado, não teria marcado no campo, também teria pelo VAR, eu estou acompanhando pela televisão também, não teria marcado nada. E dessa vez é muito maior o mérito do Santos na construção de toda a jogada, a inversão do Otero para o Anderlan, Anderlan para o Pedrinho, desta vez para o Morelos fazer o gol que o jogador do nível dele, do dinheiro dele, pode fazer, né? E muito legal para toda a festa do Santos. Estou mostrando sempre o Serginho Chulapa ao lado do grande Mano Brown. Serginho Chulapa, que é o maior artilheiro da história do São Paulo Futebol Clube, o maior pós-Pelé depois de ser superado por Neymar. E num dia muito especial para todo o torcedor do Santos, para todo mundo que gosta de futebol. Afinal, hoje completam 89 anos do grande Pepe, o seu José Macia. Grande Pepito, o maior artilheiro humano da história do Santos, com 405 gols. Claro, porque Pelé é de outro planeta. E por esse eflúvio, o Pelé ancestral muito legal do estado do São Paulo, que parece o estado do Santos, o Santos vai vencer um jogo difícil e duro, como se imaginava, agora com meia hora de partida, 1-0. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Paulistão no estádio do Morumbi. Relógio marca 30 jogados do primeiro tempo. Santos 1, Morelos acabou de fazer. São Bernardo 0, Plantel Esportivo Fala Milhose. No placar do futebol europeu, temos bola rolando também pela Premier League e a equipe do Wolverhampton vence o Sheffield por 1-0. Daqui a pouco, ao meio-dia, tem Copa da Liga entre Chelsea e Liverpool. Curtindo futebol na Bandeirantes, jogo parado, falta marcada a 2 metros da grande área pela meia direita, hein? Falta perigosa para o São Bernardo, hein, Melo? Exatamente, falta perigosa. A equipe do Santos agora vacilou na marcação. O Joaquim chegou atrasado, acabou derrubando o jogador do São Bernardo. Falta perigosíssima. Hugo Sanches ali numa conferência. 3 jogadores do São Bernardo, vai pintar tiro direto pro gol. Canta forte o torcedor do Santos no estádio do São Paulo. Tá vencendo para 1-0. Falta para o São Bernardo cobrar pela meia direita. Motopeças com qualidade de segurança tem que ser Nakata. Sabe por quê? Porque Nakata, claro, é tudo azul. Falta para o São Bernardo cobrar, toma distância para fazer a cobrança. São 2, hein? São 2 jogadores para fazer esse levantamento por meio da grande área, até mesmo direto, hein? Kaique com a 99, Foster com a camisa de número 4. Uma barreira de João Paulo com 4 jogadores cobrindo seu canto esquerdo. A falta é na direita, próxima aqui na da grande área. Kaique Foster. Vaias do torcedor do Peixe. O Santos vencendo por 1-0. Autoriza o árbitro. Chance boa para o São Bernardo. Foster na bola, partiu em cima da barreira. Uma pancada em cima da barreira de 4 jogadores do Santos. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras entre selos fortaços. Na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Tá marcado o pé alto. Aí o São Bernardo cobrou rápido e o Gizão mandou voltar, hein? Aí o Gizão mandou voltar. Falta do círculo central. Bola para a equipe do São Bernardo, 1-0. O Santos está vencendo o jogo. Daqui a pouco, para todo o Brasil, vem João Paulo Capelanes. O intervalo inteligente do microfone da Bandeirantes. Foster domina, sai jogando pela quarta zaga do círculo central. Entrega a bola para Alan Santos. Alan Santos por dentro. É para o capitão Rodrigo Souza. Chapa jogando pela meia esquerda de primeira para Foster. Foster tenta o passe para Kaique. Kaique na entrada da grande área. Soltou para Lucas Lima. Lucas Lima abriu o bolão na meia direita. Vai empatar o jogo. Chapelou João Paulo. Soltou na segunda trave para ninguém. Toca de cabeça a zaga do Santos, afastou, vem rebote, a pancada para fora do gol. Assusta esse São Bernardo, hein? Uma pancada do Arthur Henrique, foi longe do gol. Mas que jogada na meia direita, o João Paulo se viu, ele e o Hugo Santos no mano a mano dentro da área, hein, Melo? E o Hugo não conseguiu tirar do João Paulo como gostaria, direto pro gol. A bola não teve a direção ao gol, mas o São Bernardo teve a bola ainda para tentar com o camisa número 6, o Arthur Henrique, mas ele acabou pegando mal dentro da grande área, isolou o tiro de meta pro Peixe.
33 jogados deste primeiro tempo, placar de 1-0, o Santos está vencendo o jogo. Você curtindo no microfone da Bandeirantes para 50 mil torcedores do Peixe. 1-0, gol de Morelos aos 28 jogados do primeiro tempo. No futebol é gol do Sicredi Show, o patrocinador oficial do Paulistão. É a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. Vem-se embora para o campo de ataque de novo o Santos. Felipe Jonathan inverte o lado do campo, na direita para Adelane, conseguiu domínio não. Forte demais, sai pela linha lateral manual para a equipe do São Bernardo. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Lateral para a equipe do São Bernardo cobrar pelo campo de defesa. Tem pressa, tem pressa. Arremessa a bola Arthur Henrique pela meia esquerda. Sobe a marcação do Santos, canta forte o torcedor do Peixe. Gosta do que vê no estádio do São Paulo, no estádio do Morumbi, placar de 1-0. Gol de Morelos. Lateral pela canhota no campo de defesa, mais um para a equipe do São Bernardo. Arremessa Arthur Henrique de primeira. Chega Alan Santos, deu um susto, escapou, quase que o Morelos toma dele. Ele inverte o lado do campo, na direita, perde a bola. Felipe Jonathan ganhou para o Santos, adiantou na quina da grande área, perdeu. Perdeu Felipe Jonathan, tinha que ter soltado essa bola. Tome contra-golpe para o São Bernardo. Joaquim, bem o Joaquim, hein? Tinha um lançamento nas costas dele, lá no meio esquerdo. Estava sozinho, dominou, recuou para o João Paulo, o torcedor aplaudiu. Pituca domina para a equipe do Santos, sai jogando o Peixe pelo campo de defesa. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha suas encomendas, a internet já tem entrega totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas. Relógio marca 35 do primeiro tempo, 1-0. Vence o jogo o Santos, gol de Morelos. Desce para o campo de ataque de novo a equipe do São Bernardo pela o Arthur Henrique pedalou, passou por cima da marcação. Chegou o Pituca, tomou um belo drible, o João Schmidt também. E o São Bernardo sai jogando, como se nada tivesse acontecido. Lá pela meia direita, escapa, ganha lateral está marcado para o São Bernardo. 1-0, está vencendo o jogo a equipe do Santos. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda. Tenda Atacado. Lateral para o São Bernardo, já cobrado. Alan Santos domina no círculo central. Aqui embaixo, à frente da cabine da Bandeirantes. Na canhota, domina Arthur Henrique, está livre de marcação. Ninguém marcou. Desce Arthur, vem cruzamento para a área. Em cima do Adelan, que chega, toca de cabeça e tira. Mais um lateral para a equipe do São Bernardo cobrar pela meia esquerda. Perdendo o jogo para 1-0. Bernot tenta empatar a partida. Santos com esse resultado garante, mais do que garante, a melhor campanha do Grupo A do Campeonato Paulista. Vai a 22 pontos. Lateral para o São Bernardo cobrar pela meia esquerda, já cobrado. Arremesso para Kaique, corta a marcação, tira Adelan. Completa, chega João Schmidt, tapa de primeira para Pedrinho. Pedrinho dominou, tem que soltar para Morelos. Vem Foster, na cobertura, Foster tira. Opa, Gil dentro da grande área, ficou no bate-que-bate, o Gil foi tirar. Não deu para brincar não. Afasta para o Santos, essa bola vai voltar na canhota para Arthur Henrique, de novo domina. Trabalha a bola por dentro, escapa da marcação, Alan Santos pelo círculo central, chapa para Lucas Lima deu jogo pela meia direita, Helder aberto pela ponta no campo de defesa, o terceiro zagueiro, raspa, assim, pouquinho, pela meia direita, passou, por pouco passe, a bola volta para ele, vai trocando bola, o São Bernardo no meio de campo, São Bernardo, enquanto troca passes, o Santos observa, agora uma bola um pouco mais enfiada do capitão Rodrigo Souza, teve que trabalhar o Guilherme, botou para fora, lá do lado direito. Lateral para a equipe do São Bernardo, que vai gostando do jogo, mas por enquanto, nesse momento só troca passes, não ameaça de vez o Santos não. Quem sabe agora, com o Kaique na entrada da grande área, soltou na ponta, linha de fundo, chegou para voltar para fora o Joaquim. É só falar, hein? Kaique na linha de fundo, bola para o Lucas Lima, vai ganhar o escanteio, hein, Melo? E boa quem Martelli. E de repente o São Bernardo chega com condição ali de finalizar, mas foi muito bem na cobertura dentro da grande área o Joaquim para afastar o perigo. Mas tem escanteio, o Bernot em busca do empate, 1-0 Santos. Escanteio para a equipe do São Bernardo cobrar pela meia direita, vai para a bola Hugo Sanches. Jogadores do Santos na área, Hugo Sanches, levantamento, passou por todo mundo, sobrou nos pés de Matheus Regis, armou, bateu no gol em cima da marcação e toque contra golpe. Deu sorte o Santos, Guilherme puxa contra-ataque, 1 contra 1 no campo. Aí ele perdeu, aí ele pisou na bola. Mas ele pisou na bola porque foi tocado por trás. O árbitro marca falta, o contra-golpe, ele foi tocado por trás. Falta e para cartão para o Foster, é isso? Exatamente, Foster, camisa número 4, amarelado, derrubou o Guilherme. Eram 3 jogadores do São Bernardo em cima do jogador da equipe do Santos. O Otero abrindo pelo lado esquerdo, mas o Guilherme não viu, não conseguiu passar para o Otero, que chegaria livre do lado esquerdo. Foi derrubado em direção ao gol.
Um lance perigoso, o Santos vai ter oportunidade da bola parada, cartão amarelo pro Foster. Torcedor, chegou a hora, no gramado das obras entre Cenos Fortaços, na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. Relógio marca 38,5, Guilherme tá sentindo, hein? Guilherme tá sentindo na intermediária ofensiva, a falta é um pouco puxada para a direita, ele vai se levantando, parece que não vai precisar do departamento médico. Já se levantou, tá tudo certo com o Guilherme. O jogador do São Bernardo até pediu desculpas ali pro Guilherme. Foster amarelado. Falta da intermediária direita pro gol de Alex Alves. A barreira do São Bernardo, para se ter uma noção, ela é montada exatamente na entrada da meia-lua da grande área. Só que ela tá muito próxima, hein? Tá muito próxima a barreira, mas o árbitro já delimitou que essa é a distância. Otero toma a distância. São 3 jogadores cobrindo o canto esquerdo de Alex Alves. O Morumbi inteiro de pé. A esperança de um gol de falta. Otero pra bola. Autorizado. Partiu desde o peixe. De pé na direita. Bateu no gol. Alex pegou. Ele bateu no canto inferior esquerdo. No pé da trave, o Alex mergulha. Toque, bota em escanteio, Melo. A bola quicou e ali entrar no cantinho. Com a ponta do dedo, o Alex faz uma defesa extraordinária. Tem escanteio, Santos, Felipe Jonathan na bola. Escanteio para a equipe do Santos, Felipe Jonathan toma distância pela meia direita, quase 40. Cobrança curta ensaiada, trabalhou com Adelan. Adelan para Jonathan, levantamento na segunda trave. O toque de cabeça tentando permanecer com ela. Lá do lado direito, o Morelos perdeu, passe errado, contra-golpe para o São Bernardo, parte em velocidade, mudou a direção, Pituca ficou na saudade, vai pitar o gol do empate, dá para bater, mais uma fita, soltou, aí perdeu, ia marcando o golaço o São Bernardo, que velocidade, olha, o Luiz Felipe foi embora do campo de defesa, parou na área. E por pouco não soltou a bola pro Kaique fazer, hein, Melo? E ele perdeu, sabe por quê? O Pedrinho, o atacante do Santos, deu um pique e conseguiu ali depois que o Luiz Felipe deixou na saudade o Pituca. O Pedrinho fez uma cobertura impressionante, precisa. Se não fosse o Pedrinho, o São Bernardo poderia ter empatado, Martelli. Vem pro campo de ataque de novo a equipe do Santos. Ô, Mauro Betinho, você viu essa jogada? Esse cara é rápido, Luiz Felipe, hein? É bom jogador também, a rapidez é tudo isso que você destacou, Martelinho. A qualidade do Otero para bater na bola é um negócio impressionante. Não é do mesmo nível do Marcelinho Carioca, mas palavras do próprio Marcelinho, é o jogador que mais parece ele batendo falta, o jeitão, como ele vai pra bola. Vem Santos pro ataque. Felipe Jonathan dentro da grande área. Exagerou, Jonathan. Ele deu mais uma fita e perdeu a bola. Perdão, o Mauro Betti aqui, o passe que o Pituca deu, ele quebrou totalmente, mas totalmente a linha de defesa do São Bernardo. Ele é bola, joga muito bem o Pituca. Agora a bola sai pela linha de fundo na descida do Otero, só tiro de meta. O Otero ficou reclamando, só tiro de meta para o São Bernardo. Grupo Souza, Anima Eficiência em Segurança e Serviços. É no Grupo Souza, Anima. Daqui a pouco vem um intervalo inteligente no microfone da Bandeirantes para todo o Brasil. João Paulo Capelanes assume. Falta marcada na direita para o São Bernardo, é isso? É isso, falta marcada, chegou atropelando o jogador do Santos. Parece o Guilherme estava ali chegando na jogada e acabou atropelando o jogador da equipe do São Bernardo, bem na frente do Márcio Zanardi. Falta para a equipe do Bernu. Segurança e conforto em qualquer caminho, você já sabe a resposta. Amortecedor HG, por quê? Porque na Cata. O jogo tá parado, sai jogando falta cobrada para a equipe do São Bernardo no campo de defesa do Bira. Foster, que isso, Foster? Não adianta olhar para baixo não, Foster. Campo de defesa, meia esquerda, foi fatiar. Mandou uma muito longe na meia esquerda, olhada para o gramado pelo menos daqui, ó. Da cabine tá inteiro. Da transmissão da imagem, imagino que idem, né, Mauro Betinho? Concordo plenamente com o relator. Vem para o campo de ataque, o Santos domina pela meia esquerda, Felipe Jonathan, 42,5. Placar de 1-0, o Santos está vencendo o jogo. Gol de Morelos aos 28 jogados do primeiro tempo. Grupo Souza, Anima Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza, Anima. Tá jogando o João Paulo dentro da grande área, fatia para o campo de ataque, Morelos, o autor do gol no peito. Que categoria, hein, Morelos? Que categoria! Fez o pivô, trabalhou com Adelan. Adelan para Morelos. Morelos para Pedrinho pela meia direita. Morelos curtindo uma de lateral direita. Agora ele volta o jogo para Gil. Gil domina pela quarta zaga. Olha a bola curtinho à frente do círculo central para Pituca. Pituca para Gil. Gil pressionado, volta para Pituca. Pituca trabalha com outro zagueiro Joaquim pela meia esquerda do campo de defesa. Já vai terminar o primeiro tempo. Vem
um intervalo inteligente. João Paulo Capelanes assume para todo o Brasil. Pituca domina para Joaquim. Joaquim pela quarta zaga na meia esquerda, chapa para seu companheiro de zaga. Gil domina pela ponta, tenta escapar da marcação, se apresenta João Schmidt como se fosse um terceiro zagueiro. João Schmidt centralizado, sai jogando para a equipe do Santos, busca espaço, consegue o balão para Otero. Otero no círculo central, adiantou, Otero escapou da marcação, mais uma fita, foi na bola o desarme. Foi na bola, mas ele insiste, briga. Vai ficar para o São Bernardo. Bola do capitão Rodrigo Souza na meia esquerda, funciona para o Matheus Regis, que a tocada é falta. Falta para o Regis da meia esquerda, já cobrada no campo de ataque, tem pressa. Regis trabalha a bola de primeira para Arthur Henrique. Arthur Henrique tenta escapar pela canhota lateral esquerda. Ele pisa na bola, acelerou, ninguém marcou. Kaique na área, Arthur Henrique domina, passa a bola por dentro. Capitão Rodrigo Souza trabalhou, soltou, devolveu para Arthur Henrique na entrada da grande área. Tá falhando a marcação do Santos, hein? Só agora que consegue se recompor. Hugo Santos domina na meia direita, cruza, mergulha. Mergulha, Gil toca de cabeça, bota pra fora em lateral. Lá do outro lado, na meia direita, lateral pra equipe do São Bernardo. Amortecedor com qualidade, líder em suspensão, HG Nakata, sabe por quê? Porque Nakata. 44 minutos jogados deste primeiro tempo. Entramos no último minuto no estádio do Morumbi. Placar de 1-0. Santos vence por 1-0. Gol de Morelos. Você ligado no microfone da Bandeirantes em FM 90.9 no AM 840. Alô, Baixada Santista. Feliz da vida para 50 mil torcedores. O Santos vence. Falta do Guilherme lá na direita. Campo de ataque. Próxima bandeira de escanteio em cima do Hugo. É um escanteio, uma espécie de escanteio para o São Bernardo, é isso? É, um pouquinho mais aberto esse escanteio, falta marcada, chegou atrasado o Guilherme. E agora o São Bernardo na bola parada, tenta um empate. Rodrigo Souza, o gigante. Todos os zagueiros também encostaram na grande área. O Bernot tenta na bola parada, Martelli. 45 jogados e sobe a placa. 3. Vamos até 48. Falta para a equipe do São Bernardo, como se fosse o escanteio da meia direita. 45, vamos até 48. Hugo na bola, partiu o levantamento, desviou na primeira trave, passou por todo mundo. Cruza toda a extensão da grande área. Vai descer em contragolpe, Pedrinho. Opa! Tocado o Pedrinho no contragolpe. O Matheus Regis chegou. Vai tomar cartão, hein, Melo? Cartão amarelo, Matheus Regis, porque se ele não faz a falta, o Pedrinho ia ter um espaço aberto pelo lado direito, um corredor para avançar no contra-ataque. E acabou derrubando com falta, falta marcada no campo de defesa e cartão amarelo para o Matheus Regis. Vamos até 48 neste primeiro tempo. Placar de 1-0, vence o jogo. Vence o jogo a equipe do Peixe, gol de Morelos. 46, praticamente 46 do estádio do Morumbi. Santos está jogando pelo campo de defesa na meia esquerda, de novo domina Felipe Jonathan. Rola a bola para Joaquim. Joaquim pelo círculo central, pela ponta direita, entrega para Gil. Gil, seu companheiro de zaga, trabalha por dentro. Curtinho para Pituca, Pituca para João Schmidt. João Schmidt para Joaquim. Sobe a marcação da equipe do São Bernardo. Joaquim tenta inversão pela meia direita. Bola é pro Pedrinho, dessa vez foi forte demais. Exagerou, mandou para fora, lateral pela meia esquerda. Posse de bola para o São Bernardo. Ofertas especiais Steel. Roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem em até 6 vezes sem juros. Ofertas especiais Steel. 46,5. Trabalha a bola o São Bernardo, está jogando Alan Santos, zagueiro centralizado no círculo central, abre a jogada pela meia esquerda, domina, escapou da marcação, deixou o Gil na saudade. Matheus Regis vai embora, adiantou, aí a cobertura do Joaquim funciona. Funciona bem a cobertura do Joaquim, hein? Porque ele já deixava o Gil na saudade. Vem de novo o São Bernardo. Lucas Lima fatiou para a linha lateral da grande área, lá do lado direito. Deu certo. Hugo Sanches domina. Escapa da marcação. Vem Guilherme na cobertura, bota para fora. 47 minutos jogados. Entramos no último minuto do primeiro tempo no estádio do Morumbi. Santos vencendo por 1-0. Trabalha a bola o São Bernardo. Foster já no campo de ataque, curtindo uma de meia. Tem liberdade pela canhota. Arthur Henrique pede ainda mais aberto. Vai Foster. Ameaçou fazer o cruzamento. Enxergou o espaço, dominou, escapou. Matheus Regis, entrada da grande área. Pediu a falta. Desarmado. Juizão não deu. Contra-golpe. Pedrinho na meia direita. Ele para cima do Foster. Cai por dentro. Abandona a ponta. Tá no círculo central, não tem ninguém. Vai ser obrigado a soltar lá na meia esquerda para o Guilherme. Guilherme se apresenta agora sim. Bola para Guilherme. Guilherme na meia esquerda. Volta o jogo. Santos, que é o fim do primeiro tempo. Santos vai trocando passes, que é o fim do primeiro tempo. 1-0, o Santos está vencendo o jogo. Olha lá, Guilherme na meia esquerda. Trabalha a bola, tenta o lançamento para ninguém. Por baixo, na entrada da grande área. O São Bernardo já sabe que vai terminar a primeira etapa. Morumbi vai por enquanto presenciando 1-0 para o Santos. Santos está vencendo. Domina na meia direita. Helder no campo de retaguarda. Juizão já começa a olhar para o relógio. Ergue o braço o árbitro. Flávio Rodrigues de Souza. Aponta o centro de campo no estádio do São Paulo. O Santos vai vencendo para 50 mil torcedores. Santos 1, gol de Morelos.
São Bernardo 0, na Bandeirantes, agora para todo o Brasil, intervalo inteligente é dele. Alô, João Paulo Capelanes. Alô, Martelli, Martela Martelli, direto do estádio do Morumbi. Domingão cedo, o Santos vai vencendo por 1-0, gol dele. Qual que é o som do búfalo, hein, Mauro Betti? Miau. Alô, Felipe Melo, o Santos tá vencendo no Morumbi, lotado, tá bonito de ver, Santos sempre Santos, vamos, Melo. Vamos lá, Capela, bonito de ver, o Santos vencendo por 1-0, gol do Alfredo Morelos, o segundo gol dele na temporada, perdeu um gol feito, mas aí na sequência conseguiu fazer de cabeça 1-0 pro Peixe, que vai garantindo a primeira colocação geral do Grupo A do Campeonato Paulista. Os jogadores descendo neste momento aqui para os vestiários. E sabe quem tá aqui na arquibancada ou num camarote especial acompanhando? O cara que canta Nego Drama entre o sucesso e a lama. Que Mano isso, Brown, você tá demais, Mano aqui. Brown. É. Mano Brown, Santista. Ô, Capelanes, rapidinho. E a gente aqui naquela dele, né? Aqui estou mais um dia. Sob o olhar sanguinário do vigia. Você curte um Racionais, Homero? Exatamente. Opa, Racionais marcou, né? É da minha geração também, então quer dizer, rap é Racionais MCs no Brasil. E o Mano Brown Santista tá sempre acompanhando o Peixe. E hoje junto com o Serginho Chulapa, assistindo o jogo aqui de um dos camarotes do estádio do Morumbi. Lembrando que hoje a gente não teve a divulgação ainda, mas a expectativa é de 50 mil torcedores, quer dizer, 3 vezes a capacidade atual da Vila Belmiro aqui no estádio do Morumbi. 3 vezes mais torcedores para acompanhar o Santos, que vai vencendo 1-0, Capela. Tem toda a razão. Para te liberar, para você tomar uma aguinha, que tá um calor danado no estádio do Morumbi. Qual é o som do búfalo, hein? O Búfalo Morelos foi pra rede, mas qual que é o som do búfalo, hein? Sim, esse é um chihuahua búfalo, né? Deve ser um Fox Terrier búfalo. Misericórdia. Latido, caramba. Mauro Betti, brincadeiras à parte, o Búfalo foi pra rede mais uma vez, 1-0 e o Peixão tá ganhando, Mauro. Tá, neste mundo animal, né? O peixe que é o búfalo. Agora, inclusive, o Santos mais popular, grande Serginho Chulapa, figura maravilhosa. Calmo ele, né? Tá, eu adoro ele, cara. Eu também adoro ele. Uma vez ele me ameaçou no ar, né? No programa na casa. O Chico Leque tava falando as bobagens. Eu tentei defender dessa vez, né? O Sérgio era treinador do Santos. Né? Aí o Chulapa, o Chico tem razão. O cagado vai sobrar pra você. Eu fiquei o resto do programa inteiro quieto. Isso porque eu tive a honra de fazer o prefácio do livro dele, assinado pelo Vladimir Miranda, e ele me convidou para escrever a biografia, uma nova biografia. Só que ele não atende ao telefone, então a gente não consegue ter as entrevistas, que não consegue marcar a entrevista com esse monstro sagrado. Marca uma cerveja que ele vai na hora. Não, é mesmo assim, cara. Sérgio Bernardino, Sérgio Chulapa. Maravilhoso. E ao lado de outro monstro, um gênio, que é o Mano Brown. E lá no meio campo tá o Fábio Costa, ele batia pouco essa criança aí. Cara, o Fábio também é a figura, cara. Uma vez também fora do ar, tá lá o Sérgio. O Fábio fundamental, claro, na conquista de 2002 do Santos. Tá. Nossa, ele pegou muito naquela final contra o Corinthians. Que era o presidente também. No Morumbi. No Morumbi, exatamente, aqueles 3-2 fantásticos. Pedaladas do Robinho. Tudo sensacional, claro, pro torcedor do Santos, nem o torcedor do Corinthians, aí 40 anos do título exatamente de 84 contra o Corinthians, né? Um gol do Sérgio Chulapa, a jogada do Zé Sérgio com o Humberto. E meses depois o Sérgio se apresentava ao Corinthians. E no primeiro treinamento lá no Parque São Jorge, um ambiente péssimo, talvez o grupo mais desagregado da história do futebol, aquele do Corinthians de 85, aquela Seletimão que não rolou, né? É uma faixa muito bacana da torcida do Santos ali na arquibancada do estado de São Paulo. Sérgio, de grande história, claro, é o maior artilheiro da história do São Paulo Futebol Clube, nada mais normal do que receber essa homenagem no gramado do Morumbi, onde tantos gols fez o Sérgio, essa figura admirável dentro de campo. Mas voltando a falar do jogo aqui, de novo, ressaltando hoje é aniversário de 89 anos do seu José Macia, o Dom Pepe, um beijo para toda a família do Pepe, figura maravilhosa, o grande artilheiro humano da história do Santos. O canhão da Vila. O canhão da Vila, que tem uma história bacana que a gente espera contar em livro pela 11 Cultural em breve. O Pepe tem a ficha técnica de todos os jogos em que ele atuou, e evidentemente não foram poucos, pelo Santos, Seleção Paulista e Seleção Brasileira como bimundial. E a ficha técnica ele desenhava em vários cadernos e com um campinho tático, assim, botava os nomes, uma ficha técnica, né? Como se fosse um torcedor. É simplesmente o grande Pepe, também treinador, campeão pelo São Paulo, aliás, hoje, né? Hoje completa, me ajudem nas contas, não posso te ajudar. 1987 para 2024 vai dar 37 anos. Não sei, mano. Número ímpar não é meu forte. 37 anos, né? Enfim.
O problema é décadas, vai. 87, 97, 2007, 2017, isso aí. Vai dar 37 anos exatamente hoje em que o São Paulo ganhou do Guarani no Brinco de Ouro da Princesa e foi campeão brasileiro em 86, aquele 3-3, jogo fantástico na prorrogação. E o Pepe era o treinador do São Paulo. No mesmo dia do aniversário dele, ele foi campeão brasileiro. Com dois timaços, né? Dois timaços. Nossa Tanto senhora. o Guarani quanto o São Paulo. A gente vê o Guarani hoje lutando contra o rebaixamento, aquele Guarani da década de 80, 90. Mesmo, campeão, Nossa, você tá campeão louco. paulista, campeão brasileiro de 78 também. Revelou enfim. pouco o Guarani, né? Nossa senhora. Revelou quase ninguém. Cara, não, só da turma de frente você tinha Careca, Amoroso, Luizão. Gente, Deus do céu. E outros que vieram cedo, como o Cracaço de Alminha, que veio do Flamengo. Enfim, Exato. times maravilhosos. Mas voltando aqui a Santos 1, São Bernardo 0, e a gente tem que contar a história, porque não é quem vive do passado é museu. Quem vive do passado é quem tem história, e estamos falando do Santos Futebol Clube, e falando dessa história bacana, que tem pouco tempo, mas que já faz história bacana, São Bernardo. E foi um jogo complicado, Capela e amigos da Rádio Bandeirantes. O São Bernardo teve melhores oportunidades no começo, teve 2 aos 4 minutos, primeira com um bom ala, Arthur Henrique, depois uma cobrança de escanteio, o João Paulo foi esperto, aí o jogo deu uma equilibradinha, o Morelos perdeu uma chance inacreditável, 23 minutos, em grande arrancada do Guilherme pela esquerda, mas aos 27 minutos, em bela abertura do Santos por dentro, o Otero virou pro Aderlan, que tocou pro Pedrinho, o Pedrinho bateu para trás, Morelos apareceu de cabeça e fez 1-0 pro Santos, que teria outra ótima chance numa cobrança de falta do Otero aos 39, para grande defesa do goleiro Alex Alves da equipe do São Bernardo, e um jogo como se esperava, bastante equilibrado, de muito bom nível, mas com ligeira vantagem pro Santos, de grande torcida no estádio de São Paulo. 0-10 primeiro tempo, no pique. Nota 7. Nota 7 passa de ano tranquilamente. Opa. 11h59, vai marcar o quinto sinal da Bandeirantes pra você. Daqui a pouquinho vamos pra Avenida Paulista, a Central Bandeirantes de Jornalismo, com informações de uma manifestação que já tá se movimentando, já tá rolando lá no centro da cidade de São Paulo. Meio-dia, já boa tarde pra você, marcou o quinto sinal. A gente volta já com informações e, claro, com a segunda etapa de Por Enquanto o Meu Peixão tá ganhando. Santos 1, São Bernardo 0, até já. Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Tem novidade na Estrela Bet. Vocês pedirem o palpite grátis, está de volta. Tem palpite grátis todo dia, bônus por indicação, saque com Estrela Bet e variedades de esportes. Palpitar é bom, grátis é ainda melhor. Acesse grátis.estrelabet.com. Acesse grátis.estrelabet.com e faça seu palpite. Estrela Bet. Jogou, brilhou. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. Ofertas para quem entende de jardinagem. Confira as condições especiais que a Steel preparou para você. Garanta sua roçadeira em até 6 vezes sem juros e na nova linha profissional você ainda leva um brinde especial. Aproveite também as lavadoras de alta pressão em 6 vezes sem juros. Vá até uma loja Steel e confira todos os produtos em promoção. Steel, a força para construir histórias. Quando falarem que fluido de radiador é tudo igual, não aceite. Exija Paraflu, o fluido que garante proteção imediata do motor do seu veículo, com a máxima tecnologia e segurança. Por isso, na hora de realizar a troca do fluido de radiador, escolha quem entende tudo do assunto. Porque Paraflu é a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não.
As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. No futebol é gol, no Sicredi é show. Pra gente o Sicredi é show, fechou. E olha onde a gente chegou. Eu sou parceiro do Sicredi, eu sou com ele quem contou. Abriu a conta, é gol. Eu vou no Paulistão Sicredi, eu tô até patrocínio. Sicredi, patrocinador oficial do Paulistão. Abra uma conta na instituição financeira que mais cresce em São Paulo. A gente joga junto pra você vencer. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente tá ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Meio-dia e 5. Quinto sinal da Bandeirantes marcou meio-dia, já se passaram 5 minutos. Eu dei bote errado. Eu ia falar meio-dia e 15, marcou quinto sinal, não meio-dia e 5. Intervalo inteligente Bandeirantes. O Santos está vencendo no Morumbi a equipe do São Bernardo por 1-0. Gol do Búfalo Morelos. Daqui a pouco o som do Búfalo para você, que nós descobrimos o som do Búfalo. Nós descobrimos daqui a pouquinho, a gente coloca para você. Realmente, eu achei que fosse um cachorro um pouco mais ranhoso aqui. Como é que é o som do Búfalo? Parece uma vaca com sinusite, né? Sei lá eu. Bom, temos informações agora falando sério, informações importantes da Central Bandeirantes de Jornalismo, que hoje é um domingo importante e manifestações previstas, principalmente no centro da cidade de São Paulo. Informações sempre com ele, o apresentador, repórter, polivalente. Tudo bem, Vitor Lupato? Boa tarde. E aí, Capelanes, tudo bem? Boa tarde para você, pro ouvinte ligado na Rádio Bandeirantes. Uma manifestação, ato em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, marcado para hoje na Avenida Paulista. O horário deve ser às 3 horas da tarde, o início dessa manifestação. Muitos parlamentares, governadores de estado também estarão aqui na capital paulista para esse ato, que foi convocado pelo próprio ex-presidente logo após a Operação Tempus Veritatis da Polícia Federal, que teve como um dos alvos ele e muitos de seus apoiadores. Nós vamos então à Avenida Paulista, onde está a Maju Arruda Leite, repórter da Rádio Bandeirantes. Tudo bem, Maju? Boa tarde. Oi, Lopato. Uma boa tarde a você, ao Capelanes, a todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. A gente fala ao vivo do cruzamento da Avenida Paulista com a Rua Peixoto Gomide, que é o ponto de maior concentração da manifestação, que está marcada para as 3 horas da tarde, mas a movimentação por aqui já é muito grande. Desde as primeiras horas da manhã, a gente circula pela Avenida Paulista e há muitas pessoas vestindo as cores da bandeira do Brasil, verde e amarela, e a presença de muitas famílias, idosos, crianças. E em frente ao Parque Trianon MASP, que está ali o maior ponto de concentração, o vão livre do MASP está fechado por gradis, ali dentro apenas a presença de policiais militares, mas toda a parte da frente do vão livre do MASP e também do Parque do Trianon já está repleto de pessoas. A segurança também está muito reforçada, a presença da Polícia Militar é grande aqui na Avenida Paulista, já vi pelo menos umas 3, 4 viaturas da GCM, da Guarda Civil Metropolitana, e também a presença de policiais militares em gradis, uma espécie de andaime. Então eles conseguem ter uma visão do alto das pessoas da manifestação. Bom, como eu disse, a gente está no cruzamento da Avenida Paulista com a Rua Peixoto Gomide, por aqui já estacionados 2 trios elétricos
Um deles com a presença de no máximo 70 pessoas, que é o trio onde o presidente Bolsonaro irá discursar aqui aos apoiadores, com a presença de outros aliados, como o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e também um outro trio com capacidade de abrigar mais ou menos 100 pessoas. Esses trios já estão posicionados. A cada minuto chega mais pessoas por aqui, especialmente pela estação Trianon Mas, que a saída ali já está bem repleta de pessoas. Então, aos poucos, a Avenida Paulista vai sendo tomada aqui pela cor verde e amarela. E, claro, nesses momentos, quem se aproveita muito, quem se beneficia é o comércio. Então, muitos ambulantes vendendo bandeiras, camisetas, os restaurantes nas ruas paralelas estão lotados. E a expectativa, então, é que o presidente Bolsonaro saia do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo de São Paulo, onde ele dormiu nessa última noite. Ele foi convidado pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. A expectativa é que ele saia do Palácio dos Bandeirantes por volta das 2 horas da tarde e esteja aqui por volta das 3 horas, horário de início, né, dessa manifestação que acontece neste momento na Avenida Paulista a favor do presidente Jair Bolsonaro. Volto com vocês. Obrigado, Maju. E ao longo de toda a programação esportiva aqui da Rádio Bandeirantes, nós vamos atualizando a situação na Paulista com essa manifestação a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro. Tarcísio de Freitas, governador do estado, o ex-presidente Jair Bolsonaro e também o prefeito da capital, Ricardo Nunes, devem então sair aqui do Palácio dos Bandeirantes na Zona Sul por volta das 2 horas da tarde, Capelanes. Maravilha, Lopato. Você volta daqui a pouquinho, quando terminar o jogo do Santos, a gente fica numa resenha aqui, atualizando informações importantes sobre essa manifestação e, claro, a sequência das jornadas esportivas. Tem o Santos, depois tem o São Paulo, depois tem o Corinthians e o teu Palmeiras ganhou roubado ontem, né? Roubado não, né? Não, tá jogando demais o Palmeirão, né? Tá demais. Mas com essa vitória parcial, o Santos tá reassumindo a liderança geral do Campeonato Paulista. O Santos tá voltando aí. Alô, Felipe Melo! Alô, Capela, o Santos voltando agora, mas o São Bernardo já voltou. E vamos ter 2 alterações no Bernô. Eu só tô aguardando subir a placa. Como eu tô do outro lado, deu pra ver que o Cauã Jesus, o 33, vai entrar. Então o 33, Cauã Jesus, no São Bernardo vai entrar. E daqui a pouco eu confirmo quem sai na equipe do Bernô. Vai sair o 14. 14 no São Bernardo, Luiz Felipe, para a entrada do Cauã Jesus, 33. Então a primeira alteração do Bernô é essa. E a segunda alteração também, aguardando a placa aqui para a gente confirmar. Beleza, Mauro Betti, ouça só o som do Búfalo. Paulo Marcelo Mamoni, ele recuperou. E este é o som do Búfalo, animal, veja mesmo. Só. Engraçado, o bicho daquele tamanho parece uma vaca com sinusite, meu, né? roncando, né? Curioso, viu? Eu nunca ouvi um búfalo. Bom, por falar em búfalo, ele volta com toda a força no microfone da Bandeirantes. Martela pra todo o Brasil. Alô, Martelli, martela, Martelli! João Paulo. Pô, por falar em búfalo, você me chama, cara. É a força da narração. O búfalo é um dos bichos mais fortes do reino animal. Ah, tá bom. João Paulo, Capelanes, intervalo inteligente, bate a bola, Kaique, começa o segundo tempo. Pedro Martelli. Mais 45 minutos de bola rolando no microfone da Bandeirantes para Santos e São Bernardo. Alterações do São Bernardo, alterações do Bernô. Teve mais uma, né, Melo? Teve sim, vamos lá. Saindo 21, Hugo Sanches para a entrada do 66, Vitor Ricardo. E saiu o 14, Luiz Felipe. E entrou o 33, Cauã Jesus. Não muda muito. Embora para o campo de ataque, domina o São Bernardo pela meia esquerda. Pode ser agora, Mauro Betti, manda a bala. Isso, não muda muito a característica. O Vitor acho até mais jogador que o Hugo. É menos versátil, mas é mais marcador. E o Cauã dá a velocidade que precisa também a equipe do São Bernardo. Comecinho do segundo tempo no estádio do Morumbi. Santos 1, São Bernardo 0, gol do Búfalo Morelos. Lateral para a equipe do Santos, cobrar pelo campo de defesa na meia direita, invertem-se os lados. Agora ataca a esquerda do microfone da Bandeirantes, a esquerda da cabine da Bandeirantes o Santos. Lateral para a equipe do Peixe, cobrar na meia direita. Já cobrado, tem pressa, está jogando o Diego Pituca. Pituca pela meia direita, tapa de primeira, vem para escorar de cabeça Morelos, não consegue a sequência. Vem São Bernardo agora para o contra-gol para a meia esquerda. Adiantou na velocidade, voltou na linha de fundo, Matheus Regis por baixo. Firme, vem para botar para fora. Gil estava ligado, bota para fora em lateral. Manual para a equipe do São Bernardo cobrar no campo de ataque pela ponta esquerda. Comecinho de jogo, 1:30 jogados deste segundo tempo. Lateral já cobrado, vem o capitão. O capitão cochilou, hein?
Perdeu a jogada o Rodrigo Souza na meia esquerda, na queira da grande área. Ganha o Santos. João Schmidt soltou pro Otero. Otero pela meia esquerda, meteu um bolão para Felipe Jonathan. Jonathan ameaçou o Rodrigo Souza, está caído lá do outro lado ainda. O juizão vai parar o jogo, hein, Melo? Vai parar para atendimento do Rodrigo Souza. Caiu do outro lado, chegou o departamento médico e entrou nesse momento, autorizado pelo árbitro da partida, o Flávio Rodrigues de Souza. Subiu o bandeirão, hein? Bandeirão do Santos na torcida aqui do Peixe, na torcida organizada. Um grande bandeirão agora para fazer a festa do torcedor santista nas arquibancadas do Morumbi. É o bandeirão do Santos, aquele da torcida jovem que cobre toda a arquibancada. É um bandeirão que só pode ser aberto no estádio do São Paulo, né, Mauro Betti? Pelo tamanho, é óbvio, né? Não cabe na Vila Belmiro e é uma torcida absurda desde os anos 70. Tudo aquilo lá que faz, perdeu recentemente seu grande líder, o Cosmo, mas enfim, faz uma festa realmente muito bacana. Eu que tive o privilégio da idade de poder acompanhar várias vezes o estádio do São Paulo dividido entre torcidas e realmente o tamanho dela é gigantesco, é muito bacana, é muito emocionante mesmo. Sil, renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil. Se é Sil, pode confiar. Placar de 1-0, o Santos está vencendo o jogo, quase 3 minutos jogados deste segundo tempo. Desce pela meia direita, aperta a bola o Peixe, retoma no contra-golpe, tenta descer o São Bernardo, pisou na bola, caiu, pede a falta. O árbitro para marcar a falta marcada para o São Bernardo no campo de defesa. Está sentindo o Lucas Lima. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. Com muita qualidade e economia em todos os produtos. Vai de Tenda Atacado. Santos está jogando o melhor. São Bernardo está jogando. Foster pela meia esquerda. Trabalha a bola pela quarta zaga. Está sentindo ainda o capitão, hein? Não sei se vai dar para o Rodrigo Souza pelo lado do São Bernardo, não, ó. E aí os próprios jogadores do Santos estão avisando para botar para fora, ninguém põe para fora. O Guilherme que bota para fora agora para cortar a marcação. Lateral está marcado para o São Bernardo. Já há uma movimentação um pouco mais intensa no banco de reservas do São Bernardo, porque acho que não vai dar para o capitão do Bernon, Rodrigo Souza, não, hein, Melo? Tá com a mão no joelho esquerdo. E nesse momento, 2 jogadores no aquecimento do São Bernardo. Rodrigo Souza, eu acho que não vai ter mais condição de jogo, não. Só aguardando os 2 jogadores ali se aprontarem para entrar para o segundo tempo, para o Rodrigo Souza sair. Mauro Betti, ele tinha acabado de mexer 2 vezes, o Zanardi agora vai ter que mudar mais uma com o capitão. Mas o Foster tá fazendo sinal, não, espera um pouquinho. O que será que ele vai fazer da vida do Capita, hein? Agora ele tá, entendi. Vai dar uma testada, o Mauro Betti. Tem que esperar, é um jogador referência há muito tempo na equipe, capitão, muito bom jogador, Rodrigo, cara fundamental para estabilizar o time. E nessa temporada tem saído saído menos, não tem pisado tanto na área adversária, mas é um jogador fundamental para estabilizar esse meio campo. E ele foi sozinho, ele tá vendo agora as imagens, né, na televisão, foi uma pisada ruim, chata, torcer para que nada de pior aconteça com o capitão Rodrigo Souza do São Bernardo. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar seus negócios. É a Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Acesse braspress.com. O jogo está parado, lateral marcado para a equipe do Santos na meia esquerda, exatamente de cruz a fronteira. Vem Santos, vencendo o jogo para 1-0, lateral, cadê a bola? Felipe Jonathan vai para a cobrança de lateral, ele voltou, hein? O possível novo jogador do São Bernardo voltou para o banco. Vai ficar um pouco mais o capitão. Vem São Bernardo para o campo de ataque. Lançado pela meia direita na velocidade. Não chega na bola. Na primeira participação, na ponta, Vitor Ricardo, forte demais, lateral. Manual para a equipe do Santos cobrar no campo de defesa pela meia esquerda. 1-0, o Santos está vencendo o jogo. Lembrando para você que hoje, 6 da tarde, tem Guarani e São Paulo. Rogério Assis transmite o jogo. Às 8 da noite, na sequência, Corinthians e Ponte Preta. Na Neoquímica Arena com Ulisses Costa. Lateral para o Santos, já cobrado pela meia esquerda. Tem pressa, arremessa para o campo de ataque. Jonathan intercepta a marcação. A bola na entrada da grande área. Chega para o toque de cabeça de Adelan. Adelan ganhou para o Santos. Chapa para o campo de ataque, bota o Pedrinho para correr. Tem que acelerar Pedrinho na meia direita, cruzou a fronteira, tá na quina da grande área, não tem ninguém, tentou, pedalou, levou para a linha de fundo, voltou, vai ser obrigado a voltar. Aderlan sai jogando para o Santos, ele recua. Pituca domina no círculo central do gramado, sai jogando Peixe. Pituca inverte o lado do campo, chama para o jogo Felipe Jonathan. Na meia esquerda, Jonathan trabalha a bola com João Schmidt. João Schmidt enxerga Guilherme pela meia esquerda recebe a bola. Vem Guilherme na canhota, encara a marcação. Pituca tá pedindo por dentro, bola para o Pituca. Capitão dominou na intermediária ofensiva, chapou de primeira para Otero. Otero para Pituca. Pituca na meia esquerda para João Schmidt. O torcedor do Santos vai junto. Schmidt na direita para Otero. Otero ergueu a cabeça, não dava para cruzar, ele volta o jogo. Trabalha com Gil. Gil na quarta zaga para Joaquim, na meia esquerda. Joaquim passa errado.
Ele manda pra fora, bota em lateral pro São Bernardo cobrar no campo de defesa pela meia direita. 1-0, o Santos está vencendo o jogo. Ofertas especiais Steel, roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem até 6 vezes sem juros. Steel, ele segurou um pouquinho mais, mas no final das contas vai embora, hein, Melo? Vai embora, então, o Rodrigo Souza, o capitão, camisa número 8, para a entrada do 10, Vitinho, camisa número 10, entrando no Bernô. Não deu, Mauro. Não deu, mas entre um jogador que foi muito bem no ano passado, até a lesão, isso atrapalhou o São Bernardo, um jogador de qualidade e mais ofensivo. É o São Bernardo fazendo o que faz em quase toda a partida, tentando atacar o Santos, que segue muito bem na partida. Tá em campo com a 10 o Vitinho. Lateral para o São Bernardo cobrar, é a terceira mudança do técnico Zanardi. 3 mudanças do time do São Bernardo que perde o jogo para 1-0. Lateral marcado para a equipe do São Bernardo, sai jogando pelo campo de defesa, trabalha pela quarta zaga, Foster recomeça dentro da grande área, está livre de marcação, Alex Alves pela meia direita, olha a bola nos pés de Helder, só observa a marcação do Santos, não sobe, Helder volta na meia lua da grande área, o Alex Alves para Helder e aí o Morelos fica correndo, uma hora para o goleiro, outra hora pro lateral barra zagueiro direito. Vem Helder, e o Helder errou o passe, entregou nos pés de João Schmidt para Morelos, que isso? Morelos foi inverter lá do lado direito, não é a sua, né, Morelos? É no meio da área, toque de cabeça, pancada pro gol, fazedor de gol. Inverteu mal. Lateral tá marcado para a equipe do São Bernardo pela meia esquerda. 1-0, o Santos está vencendo o jogo. No futebol é gol, no Sicredi Show. O patrocinador oficial do Paulistão é a instituição financeira que mais cresce em São Paulo. Sicredi, abra sua conta. São Bernardo tentava descer pela meia direita, o passe é forte, salva, deixa a bola no gramado, não mais. À frente da cabine da Bandeirantes, o Vitor Ricardo tentou permanecer com ela em campo, saiu com bola e tudo, só lateral. Lateral para o Santos cobrar no campo de defesa pela meia esquerda. Canta forte o torcedor do Peixe. Quase 50 mil torcedores no estádio do São Paulo, presenciando a vitória parcial do Santos por 1-0. A decisão foi dar uma bronca no Helder, hein? Acho que vai ter que pintar mais uma alteração. O Otero faz o sinal de alteração. Se for no São Bernardo, irmão, e pro Helder, a bruxa tá solta, hein, ô Mauro Betti? Tá aí uma coisa que eu falo toda a rodada, sendo mais chato do que usualmente eu sou. Gente, a gente precisa repensar para anteontem, para não dizer há décadas atrás, as questões musculares. Embora haja uma evolução, claro, de uma série de coisas, da ciência do esporte, fisioterapia, fisiologia, nutrição, o corpo tem seus limites. E a gente está extrapolando, exagerando esses limites no Brasil e no mundo. Mas para ficar no nosso campinho, cada vez mais a gente vê essas lesões, não estou dizendo que é o caso, na parte posterior da coxa. Tem vários estudos, inclusive fez o professor mestre Turíbio Leite de Barros, está trazendo um deles também, está propagando um deles, porque o corpo não aguenta. Então é toda hora acontecido isso. Outro dia, qual foi o jogo? Ela em Barueri. Palmeiras e Ituano, 3 jogadores de Ituano, mesmo tipo de lesão muscular. Precisa parar, pode pensar andando, mas nesse caso precisa parar a bola para a gente não ter tanta lesão muscular em campo. Venceu o Bernardo, Cauã Jesus abriu a jogada na meia esquerda dentro da grande área, cruzamento, vai empatar o jogo, sobrou, dominou, Vitor Ricardo bateu, perdeu todo o tempo do mundo. Perdeu todo o tempo do mundo, Vitor Ricardo. Bateu em cima da marcação dentro da grande área. Lateral para o São Bernardo, já cobrado na meia direita, próxima bandeira de escanteio. Trabalha a bola o Bernô, não vai ter condições não, Helder, hein? Não dá, ele tá caminhando em campo do lado direito. Domina a bola, vem pro campo de ataque, pisa nela, Cauã Jesus. Inverte o lado da partida, lá pro outro lado com Foster. Foster por dentro, trabalho de primeira, tapa do Matheus Regis. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Campeonato Paulista, 10ª rodada no estádio do Morumbi. Relógio marca 10 jogados do segundo tempo. Santos 1, gol de Morelos no primeiro tempo, São Bernardo 0. Plantão esportivo Fala Milhozzi. Martari, pelo Campeonato Mineiro, o Cruzeiro está vencendo o Pouso Alegre, placar de 2-0, e Copa da Liga Inglesa tem empate sem gols entre Chelsea e Liverpool. Falar, o Helder tá com as duas mãos na cabeça, aqui embaixo, assim, desesperado, não tá nada contente com a lesão. Já tem o pessoal do próprio Bernô ali no banco de reservas. Agora, eu não sei por que tá demorando tanto, porque ele tá caminhando aqui, visivelmente, quando ele tem que trotar, ele não consegue correr. O pessoal nem joga a bola desse lado direito aqui pro Helder, a não ser que tenham pedido para ele esperar um pouquinho mais. Acho que não é a melhor estratégia. Enquanto isso, vem São Bernardo, hein? Lançamento na meia esquerda. Vai empatar o jogo. Sobrou a bola dentro da pequena área. Saiu! Ah, tá.
Eu tava estranhando essa liberdade. A bandeira já marcava impedimento. Tizão mandou seguir. Vem no contragolpe, domina Guilherme na meia esquerda. Trabalha a bola por dentro para João Schmidt. João Schmidt pro campo de ataque para Morelos. Morelos fez a parede para Guilherme. Escapou legal. Escapou Guilherme. Abriu a jogada na ponta direita. Aí tá faltando aquele ajuste fino, né? O último passe do Santos não tá legal não, hein? 2 em 1 agora, hein, Melo? Tá faltando o Juliano, que tá poupado, né, para voltar para a segunda fase, e o Casares, que tá com lesão ainda no departamento médico. Falta aquele cara de qualidade no meio de campo ali para distribuir a bola para o ataque. Vem pro campo de ataque o São Bernardo, toque de cabeça do Círculo Central. Kaique briga pela bola, volta pro Bernô, domina livre de marcação do Círculo Central. Lucas Lima abre a jogada pela meia direita para Helder. Helder, o zagueiro aberto pela ponta. Chapa a bola, acelera de primeira para Vitor Ricardo. Ricardo mandou na ponta, veio por dentro, rolou, passe à frente, intercepta a marcação, deu certo pro Bernô. Livre de marcação, Lucas Lima pela meia direita, bateu na carteira dele. Foi firme agora, Adelan toma a bola para a equipe do Santos. Santos tenta descer o contra-golpe, não se acerta. Vem São Bernardo, Lucas Lima soltou uma bola de primeira para o Vitinho. Vitinho abriu pela canhota, é para o Matheus Regis na quina da grande área. Balançou, pedalou, trabalhou com o Lucas Lima. Para Matheus, bateu no gol, fraquinho. Passa à direita e vai pela linha de fundo em tiro de meta para o Santos, Melo. Tiro de meta para o Santos. O São Bernardo tentou chegar agora trocando passes, mas na hora de chutar, o jogador do Bernô acabou pegando mal na bola. O Santos vai vencendo 1-0. Bernô, João Paulo para fazer a cobrança. Olha, agora foi chamado um zagueiro do São Bernardo. Estamos falando há 5 minutos que o Helder não tem condições. Agora ele vai cair no chão. Entendi o motivo não, Mauro Betti. Concordo plenamente com você, Martelli, aí da cabine do estádio, vendo bem melhor essa condição. O Helder é muito bom zagueiro, um dos bons zagueiros do Campeonato Paulista, mas não dá para forçar ainda mais uma função de zagueiro, né, Martelli? Então, ele tava olhando, cara, ele tava olhando pro banco, levou a mão à cabeça umas 2 vezes. Pode ser aquele fator do zagueiro não tá aquecido ainda no banco de reservas? Pode. Só que ele já estava em aquecimento desde o começo do segundo tempo. Ele tá caído no chão no Círculo Central. Vai sair de maca. Tem movimentação no banco de reservas do São Bernardo aí, ô Felipe Melo. Robson, 17 vai entrar. É isso, não dá mais pro Helder. E é muscular aquilo que você falou, ô Mauro Betti. Pois é, isso é lamentável. A gente tem que bater mais nessa tecla, porque é a limitação dos jogadores, né? O Helder está ali todo cabisbaixo, por óbvio, né? Sentido e mais um problema para o Márcio Zanardi do Bernô, porque vai perder jogadores lesionados se perder no jogo, embora faça também um segundo tempo muito bom o Bernardo. Só confirma, por gentileza, a camisa do Robson, o Melo. Número 17, entrando Robson no lugar do 3, o Helder. E aí, só uma pergunta, é Robson, né? Não é Robson não, ouvi certo. Boa. Robson. Boa, é isso. Isso. Que é meia. Meia vai pra frente. A princípio, vamos ver se ele desmonta o esquema com 3 ou adapta alguém aqui mais atrás, o Márcio Zanardi. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. É para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Relógio marca 14 minutos jogados deste segundo tempo. Vem Santos, Guilherme meteu a bola pro Pedrinho. Pedrinho queria no pé, ele foi no facão. Tá nas mãos do goleiro. Está jogando, tem pressa Alex Alves. 1-0, Santos vence o jogo. 15 jogados, relógio vai marcar 15 jogados do primeiro tempo, ou melhor, do segundo tempo. O estádio do Morumbi recebendo quase 50 mil torcedores do Santos. Santos e São Bernardo. Santos vence para 1-0. Trabalha a bola Vitinho no seu concentral. Vitinho tenta escapar da marcação, deu jogo pela meia esquerda. Na canhota se apresenta Arthur Henrique. Arthur Henrique devolveu para Vitinho. Vitinho tentou Vitinho ter a sequência na jogada, mas a marcação do Santos estava ligada. Bate a carteira dele, Aderlan. Na sequência perde a bola o jogador do Peixe, volta para o São Bernardo, o torcedor não gosta, domina de novo, mais uma vez com o Robson na primeira participação pela meia direita, agora sim ele acerta, rola a bola nos pés de Vitor Ricardo, abandona a ponta, vem por dentro na quina da grande área, deu certo no passe, a sequência 2 em cima dele, não tinha ninguém, aí o Guilherme chega, Guilherme tira, desarma o Ricardo, só que o Santos não está acertando essa saída de bola não, hein? Deu sorte agora que o Morelos teve um toque de cabeça pro Otero no círculo central, no meio de 2, se virar bem. Abriu a jogada para Adelan. Adelan desce pela meia direita, escapa da marcação, cruza a fronteira, tem que soltar essa bola. Abriu na meia direita, entrega a bola para Pituca. Pituca dominou na perna esquerda, voltou o jogo, deu jogo para Otero. Otero no círculo central, chama pro jogo pela meia esquerda. Entrega na canhota para Felipe Jonathan. Jonathan no meio de 2 jogadores, volta por dentro. Rola a bola nos pés de Otero. Otero trabalha com Pituca. Pituca para João Schmidt. João Schmidt deixa a bola passar até chegar no Joaquim. Aberto pela meia esquerda, perde a bola Guilherme. Tudo isso no campo de ataque, agora sim com Pituca. Pituca para Joaquim, Joaquim para João Schmidt.
Schmidt pro Joaquim. Sai jogando o Santos pelo campo de defesa. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços. É no Grupo Souza Lima. Tem a bola nos pés do Gil, pela quarta zaga na meia direita. Trabalha a bola com Adelan. Adelan pro Otero. Otero vai ter que devolver essa bola. Recomeça no círculo central para João Schmidt. João Schmidt enxerga passando o Guilherme na meia esquerda. Não solta a bola. Prefere curtinho para Pituca. Pituca para Joaquim. Joaquim, o zagueiro vai embora. No meio de dois, bom passe do Joaquim. Por dentro pro Morelos. Morelos sentou a marcação, soltou, devolveu para Guilherme. Guilherme na meia esquerda, na quina da grande área. Tá faltando ir para cima. Tá faltando aquela jogada individual. Vai Guilherme agora. Levou para a linha de fundo. Adiantou demais. Saiu como ali tudo, viu o fim de campo. Tiro de meta pro São Bernardo. E vai mudar no Santos. Sai o camisa número 7, Pedrinho, para a entrada do 23, Wesley. E vai sair também, vai entrar também o Julio Furque no Santos para a saída do Morelos, camisa número 9. Camisa do Furque, por gentileza. 22, né? 22. Furque em campo, sai Morelos. Wesley, sai Pedrinho. Mauro Betti. Normal, o Morelos já deixou a sua marca, fez o gol, e a gente sabe que não tem a melhor das condições físicas, não muda tanto assim contra o Furque. O Wesley pode tentar dar aquilo que o Pedrinho participou bem do gol do Santos na primeira etapa, mas de novo, com muita irregularidade, muita inconstância, o ponta Pedrinho do Santos. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com o site novo, www.estrelabet.com. Relógio marca 18 minutos jogados deste segundo tempo. Placar de 1-0. Santos está vencendo o jogo com o gol do próprio Morelos aos 28 do primeiro tempo. Aí está jogando a equipe do São Bernardo. Domina pela meia direita. Alan Santos agora zagueiro aberto pela ponta direita. Volta jogada por dentro da grande área. Alex Alves, o goleiro inteiro de verde. Chapa a bola para Foster. Sobe a marcação do Santos. Foster com toda a tranquilidade do mundo. Volta para o goleiro tentando chamar a marcação do Santos. Eles não sobem. Por dentro vem para buscar a jogada Lucas Lima. Lucas Lima de primeira para Vitinho. Vitinho pela meia direita no campo de defesa. Ele finta pressionado pelo João Schmidt. João Schmidt foi para cima do Vitinho. Vitinho escapou para Lucas Lima. Lucas Lima perdeu a bola. Ganha o Santos na sequência. Carrinho forte, hein? Carrinho forte do Otero. Ele pega o jogador do São Bernardo. Fica sentindo. O juiz está com o cartão na mão. Tem que ver a cor do cartão. Dá o cartão amarelo. É isso, Melo? Amarelo pro Otero. Acabou atingindo o camisa número 31, Lucas Lima. E foi sem bola. Só no Lucas Lima. Tá amarelado e é o terceiro dele. Não joga contra o Bragantino na próxima rodada do Campeonato Paulista. Olha, desfalque importante pro Santos, hein, Mauro Betti? Não tem a dúvida, o Otero tá jogando mais do que se sabe, o que se imaginava. Uma ótima contratação do Santos até agora, pelo desempenho que ele tem tido hoje jogando mais por dentro do meio campo. A princípio era lance para cartão amarelo mesmo do Otero no Lucas Lima ou outro no Lucas Lima. Vem-se embora para o campo de ataque o São Bernardo. Arthur Henrique na meia esquerda, cruzou, tirou Gil por baixo. Rebote do Santos contra golpe, atenção. Vai-se embora Pituca, passadas largas, tem que soltar a bola. Furque na meia direita pede, na esquerda pede o Guilherme. Preferiu com Furque, na quina da grande área, grandalhão, não é a dele. Ele inverte o lado do campo, aí sim, inteligente. Funciona na canhota, intermediária. Jonathan devolveu para Furque, vai pitar o segundo, estica a perna, o zagueiro tira. Era pro Otero, sobrou, vem no... Aí não. Ai não, hein, Wesley? Todo clima pra você, Wesley dentro da grande área, bateu no gol, mas se isolou. Mandou longe, Felipe Melo. Mandou na arquibancada do Santos, mas que grande jogada do Pituca com o Furque. Furque de cabeça pra tentar fazer o gol, aí a sobra. O Wesley isolou, mandou na arquibancada. O Santos vai vencendo 1-0. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG, por quê? Porque é na Cata. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Campeonato Paulista, 10ª rodada no estádio do Morumbi. Relógio marca 20 do segundo tempo. Santos 1, gol de Morelos. São Bernardo 0. QG de Esportes da Bandeirantes, fala Milhose. Final da Copa da Liga Inglesa. Chelsea e Liverpool seguem empatando o placar de 0-0, 32 minutos jogados. Além disso, Campeonato de Minas Gerais. O Cruzeiro vence o Pouso Alegre por 2-0. Ofertas especiais Steel, roçadeiras, lavadoras, aspirador e ferramentas para jardinagem até 6 vezes sem juros. Ofertas especiais Steel.
Placar de 1-0, o Santos está vencendo o jogo, Otero domina, tenta escapar da marcação, chama pela quarta zaga no círculo central, Gil para Pituca, o capitão do Santos, volta a jogada para Joaquim recebe o passe pelo campo de defesa, relógio marca 21, agora 21,5, 1-0 para o Santos, lembrando para você hoje 6 da tarde, Guarani e São Paulo se enfrentam, Rogério Assis transmite o jogo, na sequência 8 da noite, Corinthians e Ponte Preta, Ulisses Costa diretamente da Neoquímica Arena, domina o Santos, Jonathan tentava o peito, tentava botar a bola na grama, perdeu, hein, recebe um presentaço, São Bernardo, escapou da marcação, Cauã Jesus, desarmado pelo Jonathan que tomou o ipom, desarmado pelo Jonathan que no carrinho foi bem, na sequência ele toma o ipom do Cauã Jesus, hein, Melo? Foi por trás, acabou derrubando o jogador da equipe santista, mas o juiz ali apenas batendo um papo com ele, sem pintar cartão. Tá se levantando o Felipe Jonathan, tudo certo com ele. Falta marcada para o Santos vencendo por 1-0, não tem pressa nenhuma. Joaquim, o zagueiro pelo campo de defesa. Agora sim ele cobra. Trabalha a bola para Gil, está jogando Peixe, vencendo o jogo para 1-0. João Paulo dentro da grande área, domina, aberto pela meia esquerda. Felipe Jonathan perde a bola. Ele fatia para o campo de ataque buscando o Furque. Chega para Guilherme, chapa a bola de primeira na categoria, na canhota para Jonathan para Pituca adiantou demais. O Guilherme não foi na bola. Foster sai jogando para a equipe do São Bernardo. Torcedor, chegou a hora no gravado das ordens entre seus fortaços. Na hora de construir ou reformar, vai de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. 22,5, chegamos à metade do segundo tempo, placar de 1-0. Sai jogando a equipe do São Bernardo por baixo, hein, dentro da grande área, perigosamente com o goleiro. Alex Alves por dentro, Lucas Lima, Alan Santos, tudo isso dentro da grande área. Tá gostando desse jogo perigoso, São Bernardo. O Alex Alves mete a bola pro Foster, lá na bandeira de escanteio, na canhota. Foster no limite, fatia pro campo de ataque, não deu certo. Pior que deu, porque o Santos cochilou. Tinha um rebote, uma bola pingando no meio de campo, ninguém foi. Aí o Cauã Jesus foi e tomou. Ganha Cauã Jesus. Desce pela meia esquerda, cruza a fronteira, ninguém marca. Chapa a bola para Matheus Regis. Regis penteia a bola, pedalou, voltou a jogada mais atrás. Arthur Henrique por dentro. Trabalhou de primeira. Tapa de primeira do Lima. Lima na meia esquerda para Arthur Henrique. Vai trocando o passo o São Bernardo. Jogo perigoso para o Santos, hein? Matheus Regis de novo pela meia esquerda. Pede a bola. Quem domina é o Kaique. Kaique na canhota. Trabalha a bola com Vitinho. Vitinho de primeira para o Lucas Lima. Ninguém marca. O Kaique domina na meia-lua da grande área. Na canhota de novo para Vitinho. Vitinho para Arthur Henrique. Vem cruzamento para o meio da grande área. Mergulha. Joaquim tira. Quarta marcação. Rebote vai ser do Santos. Guilherme para Furque. Furque tem que soltar a bola do lado direito. Meteu a bola para o Wesley. Tá legal não esse contra-ataque do Santos, hein? Tá segurando demais e não tá legal no contra-ataque não. Quem sabe agora, ó. Meteu um bolão, Pituca, na meia esquerda pro Guilherme. Guilherme na queira da grande área, com velocidade. Encara a marcação. Pisou na bola. Pisou na... Tá estranho o jogo, Mauro Betti. Aqui o sentimento é que o jogo tá estranho, tá esquisito no Morumbi, Mauro Betti. E é exatamente a mesma impressão que temos aqui. E muito por mérito do São Bernardo. O Santos com as dificuldades que se imaginava, pelas lesões também, enfim, pela qualidade do São Bernardo. Bigode. Vem-se embora pro campo de ataque já. William do Bigode, é isso? Vai estar em campo pela equipe do Santos. Deixa eu só pegar esse ataque aqui do Vitor Ricardo. Ó, Vitor Ricardo pra Vitinho, na quina da grande área. Vitinho de primeira, dá pra bater no gol. Kaique, sozinho, fitou, bateu no gol. No travessão, a bola entrou. Gol do São Bernardo. Para empatar o jogo aos 25 minutos do segundo tempo. Robson. Tava estranho o jogo, o Santos não marcava. A bola sendo tocada na entrada da grande área. Robson domina, escolhe o canto. Chapa no ângulo superior direito, a bola toca no travessão. E aí o João Paulo, que azar do João Paulo. Explode nas costas do João Paulo. Caprichosamente e devagarinho entra no gol. Na marca dos 25 minutos jogados do segundo tempo, Robson empata o jogo. São Bernardo, um pro Santos, um também pro São Bernardo. Felipe Melo. O Robson, que acabou de entrar, não sairia o Helder, camisa número 3, mas por um problema muscular ele saiu. E o Robson foi chamado e entrou. Recebeu fora da grande área, com o pé canhoto, colocou no ângulo. A bola caprichosamente bateu no travessão e aí bateu nas costas do João Paulo.
entrou pro gol, empata a partida, tudo igual no Morumbi. Santos e São Bernardo 1-1. Mauro Betti, tá difícil hoje, a gente fala, as coisas acontecem. O João Paulo não tem culpa nenhuma. Lance de azar pro João Paulo, toca no travessão, pega nas costas dele. 1-1. E é interessante, né? Porque é um lance de azar pós um lance de sorte, né? Porque o belo jogador Robson bateu de canhota da entrada da área, ela bate o travessão, sorte e o azar de bater e pegar. Mas é normal, pela qualidade do São Bernardo, pelas dificuldades dos Santos da segunda etapa, 1-1 é absolutamente injusto. E mexeu o Santos, hein, Melo? Saiu o Otero, 10, camisa 10, entrou o William Bigode, 17. E é interessante pela movimentação também, o Martelli, porque o Otero estava cansado, que acabou de receber o cartão amarelo justo. E o William quase sempre entra muito bem. Aliás, quase toda a carreira do William é assim. Um joga um pouquinho mais à frente, a torcida apoia legal. Enfim, vamos ter um jogo ainda mais emocionante até o final. Veio cobrança de falta pro meio da área, subiu livre, o Joaquim testou pra fora, mandou pela linha de fundo. 1-1 empatado o jogo, 27 minutos jogados deste segundo tempo no estádio do Morumbi. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto é para Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. 27,5 jogados no Morumbi, placar de 1-1, agora tudo igual com gol de Robson. Sai jogando Alex Alves dentro da pequena área, fatiou pro campo de ataque, consegue o domínio, Kaique finta a marcação, sai jogando por baixo da seta. São Bernardo é muito bem treinado o time do Zanardi. Escapa da marcação, tranquilo, Cauã Jesus. Recomeça pela quarta zaga, Alan Santos pela meia direita. Entrega o passe de primeira para Vitor Ricardo. Ricardo por dentro para Vitinho. Perigoso o jogo para o Peixe. Vitinho pela meia esquerda. Tentou fazer o domínio, conseguiu ganhar mais uma vez. Matheus Regis na canhota, trabalha com Arthur Henrique. Está inteiro no campo de defesa o Santos. O São Bernardo pressiona. Aberto na direita, o Vitor Ricardo completamente sozinho. Dominou na linha lateral da grande área. Cruzou rasteiro. Joaquim estica a perna e tira. Bota em escanteio para o São Bernardo na ponta direita. Santos precisa arrumar essa marcação aí, Melo. E o Bernô em busca da virada. O resultado, o empate não é de todo ruim, mas o São Bernardo, se vencer, ainda permanece na zona de classificação para a próxima fase, sem depender do jogo do São Paulo hoje contra o Guarani. Tem escanteio, o Bernô em busca da virada. Vitinho na bola pela meia direita, partiu o levantamento, deu um soco na bola, João Paulo. Rebote é do São Bernardo. Matheus Regis domina na quina da grande área, vem cruzamento, 3 dedos na segunda trave para Vitinho. Felipe Jonathan tirou, rebote ainda do Bernô, escapou da marcação, Vitor Ricardo, linha de fundo, cruzou, condicionou no meio da grande área, tira Adelan. O rebote vai ser de quem? Pituca. É agora, Santos, para matar o jogo agora. Wesley no contragolpe, adianta pela meia direita, cruza a fronteira, escapou do primeiro, passou do segundo, vem no carrinho, ele fica no lance. Furque, abriu na direita, é só fazer. Bigode bateu pro gol. Pegou! Uma defesaça do Alex Alves. Num contragolpe mortal. O Wesley passou, ninguém segurou. Ele solta a bola no Furque, bota o Bigode na cara do gol. Quase o segundo gol do Santos. Escanteio, Melo. Escanteio. A bola desviou no Arthur Henrique e ficou mais difícil ainda pro Alex Alves do chute do Bigode dentro da grande área. Com um desvio, o goleirão foi lá conferir e mandou para escanteio. Santos quase faz o segundo. Tem escanteio, Guilherme na bola. Escanteio marcado para a equipe do Santos. Guilherme na meia direita, partiu. Levantamento, toque de cabeça. A quarta marcação manda pela linha de fundo. Novo escanteio. Mais uma chance para o Santos. Relógio vai marcar 30. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos. Sil, Sil, pode confiar. Aí não, hein? Cobrança de escanteio rápida. Completamente equivocada pela linha de fundo. E ele vai parar o jogo, Melo. Acho que ele vai dar pausa para hidratação, é isso? É, que tá muito quente mesmo. Deixa eu só confirmar. Teve um cartão amarelo na jogada em que o Wesley costurou todo mundo e foi derrubado. O Lucas Lima tomou cartão amarelo, jogador do São Bernardo. E nesse momento tá muito, mas muito quente, então a parada para hidratação aqui no Morumbi. E no toque da Bandeirantes você confere, o Pouteirinho tá tirando e a bola rolando para você. Paulistão no estádio do Morumbi, 10ª rodada, 30 jogados do segundo tempo. Santos 1, São Bernardo também 1, alô Milhões. Dia de clássicos pelo Brasil, Martelli, às 4 horas da tarde tem Fla-Flu, Flamengo e Fluminense pelo Campeonato Carioca e tem também Grenal, às 18 horas, jogo no Beira-Rio entre Internacional e Grêmio. Pedro Martelli. Mano Betti, jogo parado, jogadores se hidratando aos 31, cronômetro segue obviamente correndo.
E aí, Mauro Betting, últimos 15 minutos praticamente de jogo, aquela faixa perigosíssima. Faixa perigosíssima e as faixas belíssimas da torcida do Santos ali também, na parte dela ali no estádio do São Paulo. 1-1 é normal mesmo e não é demérito algum para a equipe do Fábio Carille, é muito mérito do time do Márcio Zanardi. O que faz o São Bernardo na primeira etapa, o que fez foi buscar o empate, o Santos rapidamente recuperou-se nessa grande jogada de contragolpe que o William bateu para a boa defesa do Alex Alves. Claro que ainda tem muito jogo, essa parada hidráulica, esse pit stop aí pode mudar uma e outra coisa, conversar entre os dois bons treinadores, mas é um jogo muito legal. O Santos não está empatando com um time qualquer nesse belíssimo ambiente do estádio de São Paulo. É um jogo ainda em aberto, alguns desfalques do Santos estão fazendo muita falta à equipe, sim, mas muito por mérito do São Bernardo. Jogadores de volta ao gramado, jogadores hidratados, relógio marca 32 jogados do segundo tempo, 1-1. Empatado o jogo no estádio do Morumbi. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Placar de 1-1. Vai para a cobrança do tiro de meta, Alex Alves. O São Bernardo conseguiu empatar o jogo com o gol de Robinson, que tinha entrado. Robinson tinha entrado durante o segundo tempo, marcou. Sai jogando mal o São Bernardo. A bola se oferece na meia direita. Tenta descer para o campo de ataque. Adelan vem cruzamento e é para o Furque. Na segunda trave, mergulhou. Testou fraquinho no centro do gol para Alex fazer a defesa, Melo. Tava no segundo pau sozinho o Julio Furque no cruzamento do Aderlan, mas aí ele acabou recuando para o goleiro Alex Alves fazer a defesa sem preocupação. E vem-se embora para o campo de ataque o São Bernardo. Lançamento é bom. O Vitor Ricardo deixou ela passar pela linha de fundo, mas vai chegar. Chega Vitor Ricardo. Encara a marcação do Guilherme na meia direita. Volta a jogada na quina da grande área. Ninguém marca. Cauã Jesus armou, levantou. Passa por todo mundo. Linha de fundo, só tiro de meta para o Santos, Melo. Tiro de meta para o Santos. Acabou errando agora o jogador da equipe do São Bernardo. Lembrando que o São Bernardo tem no meio de semana pela Copa do Brasil o Olaria. E se vencer, o São Bernardo encara o Corinthians na segunda fase. Jogo parado e sai o público do estádio do Morumbi. Falta para o São Bernardo de Garamelo. 50.132 torcedores para uma renda de 2.026.735 reais. Repetindo, 50.132 torcedores, renda de 2.026.000 reais. Mauro, aí não dá para discutir muito, né? Aquilo que a gente conversava, né, Martelli? Com esses números trazidos pelo Felipe Melo. Cada vez mais o Santos pensar em jogar em São Paulo, sim. Até porque mesmo que pague uma taxa para o São Paulo, né? O detentor do estádio, ainda vale a pena. A renda do Santos na Vila Belmiro, ela chega muitas vezes à metade disso e às vezes até inferior a isso, Mauro Betti. Sim, e outra coisa, né? É a coisa que é intangível ainda, inquantificável, mas é assim, quantos jovens, por exemplo, estão vendo, gente que há muito tempo não conseguia ir, e não é porque não ame o Santos, é que não consegue, o jogo quarta-feira à noite, trabalha, não dá tempo de chegar, ou tem dificuldade financeira, como quase todo mundo nesse país. Enfim, é algo que o Santos tem essa capacidade raríssima no mundo, de ter quase 2 ou 3 capitais, como a gente falava antes de a bola rolar, que o Santos tem que usar eventualmente, sim. Né? E com esse público fantástico hoje no domingo pela manhã, tem que abusar mesmo. Mexeu, Melo. Saiu o 3, Felipe Jonathan, para a entrada do 18, Tomás Rincon. Mudança no Santos. Felipe Jonathan foi embora, Tomás Rincon entrou. Vem para o campo de ataque, o São Bernardo domina a bola pela meia esquerda, escapou da marcação, Matheus Regis. Regis na quina da grande área, adianta o passe por dentro para Lucas Lima, vai daí, ameaçou bater o gol. Ele de novo, Robinson bateu no gol. João Paulo espalma a bola em 2 tempos. Impressionante como o Robinson tá pegando. Tudo bem, dessa vez não foi tão forte o chute, mas ele tá chutando todas livre da entrada da grande área. Impressionante. Ô Mauro Betti, quem é que vai pra lateral esquerda aqui do Peixe? Vai ser o capitão? Então, eu acredito que sim, né? Pituca, né? Isso, canhotinho. Agora que defesa. E aí o Rincon... E o Rincon fica na dele, então, na cabeça da área, né? O Santos está buscando essa vitória de qualquer jeito. O Santos quer vencer o jogo. O jogo está parado, falta marcada para o Santos na meia direita no campo de defesa. 35 jogados do segundo tempo. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas no país. Acesse braspress.com. Jogo parado, falta para a equipe do Santos no campo de reta. Aguarda placar de 1-1. 1-1, Santos empatando, mas mesmo com esse resultado já tem a melhor campanha no seu grupo no Campeonato Paulista do Grupo A. Vai ser jogando Gil. Gil trabalha a bola para Joaquim. Joaquim domina pela quarta zaga, ele mesmo. Pituca aqui pela meia esquerda. O capitão vai fazer essa lateral. Domina.
Já na nova posição, Diego Pituca, lança Guilherme. Guilherme pela meia esquerda, partiu na velocidade, tentou chegar, Furque antes dele. A bola vai sobrar pro Guilherme. O Guilherme botou na grama, mas ele tá meio sem energia, o Guilherme, hein? Acabou a gasolina. Passe errado, o que foi? Acabou a gasolina do Guilherme, hein? Não deu não, hein? Não dá mais, hein? Não dá mais. Vem pro campo de ataque, o contragolpe pro São Bernardo. Esse aí parece que entrou agora. Matheus Regis, na meia esquerda, de novo, abandona a ponta, vem por dentro. Tenta escapar da marcação, pisou na bola, perdeu. Retoma a equipe do Santos com a Adelan. Volta o jogo pela quarta zaga. O Tenda Atacado escala as melhores ofertas para vocês abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Tá jogando o Santos. Aí o torcedor vai porque a saída de bola é muito lenta. 1-1 empatado, o jogo 36. Penteia a bola, Adelan. Adelan, 3 dedos da bola, volta a jogada para Gil. Gil domina, chapa de primeira pela meia esquerda para Joaquim. Joaquim tenta descer para o campo de ataque para a equipe do Santos. Santos empatando em 1-1. Tá muito lenta essa saída de bola do Peixe, ô Mauro Betti. Tá assim, tá difícil, fica difícil a equipe se identificar, como fica difícil identificar também os números dos jogadores do Santos, né, Matéria? Isso é um gênio, cara. Vem para o campo de ataque mais uma vez a equipe do São Bernardo. São Bernardo recomeça pela quarta zaga com Foster. Foster para o campo de ataque, trabalha a bola, tenta escapar com o Matheus Regis. Regis adianta demais. Aí mexeu o São Bernardo daqui a pouco e o Guilherme segue em campo. Santos mexeu 4 vezes. A equipe do São Bernardo 4 também. Tem mais um São Bernardo. Vem para ataque com Furque. Furque na intermediária. Trabalha a bola para Wesley. Wesley domina, tenta no bate-bate. A bola fica para a equipe do São Bernardo. Vai ser jogando pela quarta zaga, 37-37. Torcedor do Peixe está perdendo a paciência, hein? Torcedor do Santos não está gostando muito nesse momento do Peixe no estádio do Morumbi, não. Vem-se embora para o campo de ataque, Robinson. Robinson pela meia direita para Vitor Ricardo. Ricardo na ponta direita para Cauã Jesus. Cauã Jesus domina, volta, jogada mais atrás para Lucas Lima. Lucas Lima pesa na bola no campo de ataque. Trabalha a bola pela quarta zaga, rola para Foster. Algumas vaias da arquibancada, hein? Vaias da arquibancada para esse momento do São Bernardo. Só dá São Bernardo. Matheus Regis na quina da grande área. Volta a jogada para Arthur Henrique. Arthur Henrique lá atrás na quarta zaga. O Santos observa o Bernô jogar. Santos observa o Bernô jogar no Morumbi. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende tudo do assunto. Paraflu, da marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Domina, de novo com o Robinson. Olha o Robinson, passando no meio de 2. Escapou, fez a fila. Robinson passou do terceiro na canhota, rolou um bolão. Arthur Henrique na linha de fundo, cruzou. Gil, tira. Corta Gil, mas rebote Matheus Regis dentro da grande área, perde a bola. Lançamento para frente para o Júlio Furque. Olha o Furque. Aí sim, Furque fez o pivô, soltou para Wesley. Na direita, ele cruza a fronteira, tem que acelerar. Wesley escapou da marcação, solta para o Furque. É só fazer. Furque na área, bateu, isolou. Isolou. Impressionante. O Furque isola a bola na cara do gol. Bola do Wesley pro Furque na entrada da grande área. Ele isola pela linha de fundo. Que fase do Santos nesse segundo tempo, hein, Melo? É, mal. Agora o Júlio Furque no contra-ataque rápido puxado pelo Peixe. Ele recebeu dentro da grande área e isolou com o pé esquerdo, mandou na arquibancada. E mudança no Bernô, a última. Sai o Matheus Regis, camisa número 11, e entra o 23, Wesley Dias. Portanto, todas as substituições feitas pelo técnico Márcio Zanardi. É o cara que a gente falava que estava dando trabalho, veloz lá pelo lado esquerdo, mas também não aguentou o calor e não aguentou os 90 minutos. Natural, né, Mauro Betti? Muito, e é bom o jogador, faz um bom campeonato paulista, como toda a equipe do São Bernardo. Agora, de novo, a gente já falou bastante e vai continuar falando. Nesse momento segue no grupo, né, do São Bernardo, que é o grupo D, o Novo Horizonte com 18 pontos, o São Bernardo agora tem 16, o São Paulo com 2 jogos a menos tem 14 e o Botafogo tem 8. Quer dizer, Novo Horizonte, São Bernardo e São Paulo, por óbvio, uma dessas equipes não vai passar. E outras equipes com menor pontuação vão se classificar. Esse regulamento é um absurdo, mas é aquela coisa, né? É o regulamento defendido, por exemplo, por um amigo meu, Claudemir Andrade, que adora esse regulamento. No toque da Bandeirantes, você confere, o ponteirinho tá girando e a bola rolando para você. Campeonato Paulista, 10ª rodada no estádio do Morumbi. Relógio marca 40 do segundo tempo. Santos 1, São Bernardo também 1. QG de Esportes da Bandeirantes, fala Milhões. E daqui a pouco tem mais Campeonato Paulista na Bandeirantes. 18 horas, Guarani e São Paulo. Jogo em Campinas com Rogério Assis. E mais tarde tem Corinthians e Ponte Preta, Neoquímica Arena com Ulisses Costa. Bandeirantes. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. 41 minutos jogados deste segundo tempo. Santos empate 1-1. Quem sabe agora? Furque na entrada da grande área. Não chutou, abriu a jogada na meia direita para Wesley.
Linha lateral da grande área, 2 em cima dele. Wesley se virou, cruzamento, vai virar, vai. Aí o toque de cabeça pro gol, deu certo. Bigode. Gol do Santos. William do Bigode. Para botar o Santos à frente de novo. A jogada pela meia direita, o Wesley estava completamente sozinho, no meio de 2. Ele levanta para o meio da grande área, o toque de cabeça foi errado. Toque de cabeça foi errado, uma sorte, William Bigode. Na segunda trave, ele toca de cabeça com gol aberto, bota o Santos à frente. Santos 2, São Bernardo 1, na marca dos 41 minutos jogados do segundo tempo, explode o Morumbi, William do Bigode marca o gol, Santos 2, São Bernardo 1, Felipe Melo. Tu tá maluco? Respeita o moço, patente alta, Bigode grosso, Bigode faz o segundo gol dele. Com a camisa do Peixe, num cruzamento e numa cabeçada errada do Guilherme e o Júlio Furque, os dois subiram e cabecearam errado, a bola sobrou, sozinho, livre, William Bigode, empurra pro fundo da rede, o Santos faz o segundo, Bigode, 2 pro Peixe, 1 pro São Bernardo. Mauro Betti, William Bigode entra, marca, 42, 2 pro Santos, 1 pro São Bernardo. Esse é um cara que você tem que ter sempre no teu grupo, sempre no teu elenco, sempre à disposição e até pela idade para entrar e fazer o que ele quase sempre fez na carreira, quando começava como titular e sobretudo entrando no segundo tempo, para fazer a diferença. O Santos buscando num grande jogo no estádio do São Paulo, 2-1, agora muda um pouco de figura aquelas contas que eu contava há pouco, mas segue o Santos fazendo uma campanha muito melhor do que a encomenda. Entre os 12, 13 grandes do futebol brasileiro, não é aqui para puxar o saco do Capelanes, mas o Atlético eu já coloco no G13, o Santos é a melhor surpresa entre todos os 13 grandes do futebol brasileiro em 2024. Morumbi tá tremendo nesse momento, tá balançando o estádio do Morumbi para mais de 50. Ih, fechou o tempo na torcida de São Bernardo. Fecha o tempo entre os torcedores do São Bernardo. Alguns policiais, não é muita gente, mas tem um pessoal se aproximando da torcida do Santos. Não sei se é para fugir da confusão, isso, é para fugir da confusão, é isso, né, Melo? Não é para provocar a confusão, não é porque tem algumas famílias fugindo da confusão centralizada ali no setor do São Bernardo. Olha lá, policial, são poucos policiais, hein? São poucos policiais, mas me parece um pouquinho fora de controle, ó. Todos, não, mas tá fora de controle. Ô Felipe Melo, todos os torcedores do São Bernardo estão praticamente, assim, dividindo portão a portão com a torcida do Santos. Não é o ideal, hein, Melo? Não é o ideal, realmente. O que eu tenho a impressão, é claro que a gente precisa checar essa informação, mas de que de um lado direito tem torcedores do São Bernardo e do lado esquerdo, sem cordão algum, torcedores do Santos. E aí na hora que saiu o segundo gol do Santos, torcedores ali comemoraram, mas eles estão praticamente no mesmo espaço com os torcedores organizados do São Bernardo. Mas será que eles fizeram? Eu tô entendendo, porque tem algumas camisas em branco. Ô Mauro Betti, se venderam ingresso para os dois lados, para o setor de visitante, isso aí tem que ser visto, né? Evidente. Só para contextualizar, o jogo tá parado, tem o tiro de meta para o Santos, mas claro que não dá para controlar quem compra o ingresso. Claro. O cara pode com uma camisa paisana, né? Mas eu acho que o Melo tem razão, viu? É isso mesmo. Por aí tem mesmo. Torcida do Santos no torcedor visitante. Deve ser isso. E isso acontece muitas vezes. Infelizmente. Até porque não tinha mais ingresso na torcida do Santos, né? Todos os ingressos foram vendidos antecipadamente para a torcida do Santos. É isso mesmo, até porque por isso que tem policial separando. Isso é uma loucura, né? Óbvio que a gente quer que as torcidas convivam, né? Independente do setor, que tem o respeito, mas o que a gente está vendo é um setor que não tem separação, mas que tem torcedor dos dois times, e aí cabe, pelo que dá para contar aqui de capacete branco, uns 8, 9 policiais no máximo, para separar a torcida do São Bernardo e do Santos, que estão no mesmo setor. Agora parece que foi controlado. Relógio marca 45. Vai subir a placa no estádio do Morumbi. 45 minutos jogados neste segundo tempo. O Santos conseguiu marcar o segundo gol. Santos 2, São Bernardo 1. Canta forte o torcedor do Peixe no estádio do Morumbi. Trabalha a bola o São Bernardo pelo campo de defesa na meia direita.
Isolado, Foster, último zagueiro da equipe do São Bernardo. Foster de primeira no círculo central, se apresenta para fazer o domínio. Wesley Dias lança na meia direita. Vitor Ricardo dentro da grande área. Sobe Joaquim para tocar de cabeça, bota para fora. Olha lá, mais um. Joaquim sentiu o posterior da coxa direita, impressionante, hein? Levou a mão, hein? Vamos monitorar o Joaquim. Lateral marcado para a equipe do São Bernardo, já cobrado pela ponta, recebe o passe. Cauã Jesus inverte do jogo no círculo central, domina, tenta ser jogando Foster, sub-vaias do torcedor do Peixe. 46, passamos de 46 do segundo tempo, 2-1 para o Santos. Grupo Souza Lima, Eficiência e Segurança e Serviços é no Grupo 7. Souza Lima. Vamos até 52, desce o São Bernardo, na ponta esquerda, Arthur Henrique por dentro para Romisson na entrada da grande área, Gil se antecipa e ganha. Gosta o torcedor do que vem no estádio do Morumbi. Vem para o campo de ataque de novo, não se acertou o Santos. Recomeça com Foster na meia esquerda para Arthur Henrique. Arthur Henrique devolve a bola para Vitinho. Vitinho na linha de fundo, cruzou, sofre a falta. Carrinho forte para cima do Vitinho, é para cartão. Pinta o cartão amarelo, me parece ser pro Adelan. É isso, Melo? Na minha visão aqui, para mim foi pro William Bigode. Isso, acertou, não foi o Adelan, não. E o William Bigode estava pendurado, então não joga contra o Bragantino na próxima rodada. Bom, mas aí já classificado na primeira posição, é só questão de ver o mando, né? De fazer a melhor campanha. 47 nesse momento. O São Bernardo tem uma falta perigosíssima, hein? O São Bernardo tem uma falta para cobrar um escanteio de mangas curtas pela meia esquerda. Vem levantamento para o meio da grande área. O torcedor do Peixe vaia. Morumbi inteiro de pé. Querendo essa bola longe da grande área. O Santos está vencendo por 2-1. É o Robson que vai para a bola? Não, Robson saiu da bola. Jogadores para a área. Dupla de zaga também. Um jogador na barreira cobrindo o canto direito do João Paulo. Praticamente escanteio aberto pela meia esquerda. Vem levantamento para a área do Santos. Santos vencendo por 2-1. Partiu, levantou na primeira trave, tira a zaga. Tirou fácil, hein? Tirou fácil a zaga do Peixe. Rebote vem para o São Bernardo na meia esquerda. Mais um lançamento para o meio da grande área. Sobe para tocar de cabeça. Furque tira. Santos tenta descer o contragolpe. Escapa da marcação. Bigode perde na bola. Retoma o São Bernardo. Romisson dominou. Ajeitou de primeira. Pôu a bola na canhota. É para Arthur Henrique. Vai cruzar na área. Arthur Henrique pedalou. Balançou. Cruzou no segundo pau para ninguém. No alto, Joaquim chega e tira. Corta de perna direita, é a pressão do São Bernardo. O relógio marca, passamos de 48,5. O Santos vencendo por 2-1. É ataque contra a defesa, hein? Só dá São Bernardo. Alan Santos, o zagueiro, domina pela meia direita. Na intermediária ofensiva. Trabalha a bola de primeira para Vitor Ricardo. Vem, Guilherme tira. Lateral para a equipe do São Bernardo cobrar pela meia direita. Todos os torcedores do Santos nesse momento com as suas camisas em mãos. Fazendo movimento, circula passe, o helicóptero, né? Todos os jogadores, todos os torcedores fazendo esse movimento com as camisetas. A festa é bonita. A festa é bonita. Faz uma festa gigante a torcida do Santos. 50 mil torcedores do Peixe no estádio do Morumbi. Vencendo por 2-1, placar apertado. Relógio vai marcar, passamos de 49, vamos até 52. Vem pro campo de ataque de novo a equipe do São Bernardo. Domina pela meia direita, pedala, balança, Cauã Jesus. Cauã Jesus escapou da marcação do Bigode, foi sozinho. Passe à frente, foi do Bigode, tá valendo. Cauã dentro da grande área, vai empatar o jogo. Dominou na canhota, não bateu. Arthur Henrique cruzou para a área, João Paulo. João Paulo, firme para fazer a defesa, João Paulo no gol, Melo. Meu Deus, que confusão danada. Os jogadores do Santos pedem o impedimento, mas não. O jogador estava em condição e o Cauê teve a oportunidade, mas o João Paulo fechou bem o ângulo e fez a defesa. O Santos vai vencendo, se recuperando de uma derrota. 2-1 para o Peixe. Relógio vai marcar 50. Relógio vai marcar 50 jogados do segundo tempo. Santos trabalhando a bola no campo de defesa, vencendo por 2-1. Você ligado no microfone da Bandeirantes, torcedor do Peixe, feliz da vida. O Bigode fez o segundo gol. Bigode fez o segundo gol, vai dando a vitória. 50 jogados deste segundo tempo. Guilherme toca de cabeça, afasta a marcação, a volta é pro São Bernardo. São Bernardo domina com Foster. Foster trabalha a bola de primeira. O São Bernardo, se quiser alguma coisa, tem que ter pressa. Passamos de 50, só mais dois. Só mais dois. Faz a festa, torcedor do Peixe no estádio do Morumbi, tá bonito. Em branco e preto, a festa do torcedor do Santos no estádio do Morumbi. Vem pro campo de ataque de novo a equipe do São Bernardo. Agora a polícia faz, só para de novo lembrar a situação lá no setor de visitantes, a polícia faz uma coisa inteligente. Abre uma parte daquela proteção metálica e deixa os torcedores que estavam no setor de visitante passarem para o setor terceiro anel de cima, onde fica a torcida realmente do Santos.
Até porque havia um pequeno espaço. Aí a inteligência para não ter confusão no fim do jogo. E pode cair mais, pode vir mais. Wesley na entrada da grande área, desarmado na bola. Desarmado Wesley, era para fechar a festa, para fazer o terceiro gol. 51. Entramos no último minuto. Vai terminar o jogo no estádio do Morumbi. O Santos vencendo por 2-1 São Bernardo. Garantindo a melhor campanha do Grupo A. Vem lançamento na velocidade para ninguém. Vai ficar para o João Paulo. Juizão já olha para o relógio. O resultado é justo, Betinho. É sim, o Santos foi mais eficiente numa partida equilibrada. Tão boa e tão equilibrada que fosse qual fosse o vencedor, sim, seria justo. Juizão vai terminar o jogo. João Paulo com a bola em mãos. Gol de William Bigode. Outro gol marcado pelo Morelos. O Robinson diminuiu para a equipe do São Bernardo. Relógio vai marcar 52. Pode ser o terceiro. Sai jogando mal São Bernardo. Guilherme na área. Bigode pediu. Guilherme adiantou, bateu. Em cima do goleiro. Tinha que ter soltado essa bola. Tinha que ter soltado essa bola. Era para fechar a festa, ele não soltou. Agora sim. Apita o árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Termina o jogo no estádio do Morumbi. O Santos vence o São Bernardo no sufoco por 2-1. Garante a melhor campanha do Grupo A do Paulistão. Com 50 mil torcedores do Santos no Morumbi. Santos 2, São Bernardo 1. Na Bandeirantes, alô, João Paulo Capelanes. Já veio João Paulo Capelanes no microfone da Bandeirantes. Pode falar, Capelão. Boa, Martelli, é isso aí. Martela Martelli no microfone de esportes da Bandeirantes. O Santos venceu no Morumbi. Deu peixão. Santos 2, São Bernardo 1. E o Peixe retoma a liderança geral do Campeonato Paulista. É festa do Morumbi. Os santistas invadiram o Cícero Pompeu de Toledo, Felipe Melo. Tá tocando o hino do Santos aqui no Cícero Pompeu de Toledo. O Santos vence o São Bernardo, um jogo complicado, 2-1. William Bigode fez o gol da vitória do Peixe, o segundo dele com a camisa do Santos. Entrou no segundo tempo e balançou as redes. O Santos já estava classificado, mas garante matematicamente pelo menos a primeira colocação do Grupo A do Campeonato Paulista. E ainda rivaliza com o Palmeiras nos próximos jogos para saber quem vai ter a melhor campanha geral do Campeonato Paulista. Anota aí, Capelanes, R$ 2.026.735. Foi a renda do jogo aqui no Morumbi. O público, 50.132 torcedores, lotando as arquibancadas, aqui camarotes e também tribunas do estádio Cícero Pompeu de Toledo, que hoje é alvinegro praiano. Ô Mauro Betti, uma coisa fantástica, impressionante o que o torcedor do Santos realizou nesse domingo pela manhã. É um horário que já caiu nas graças do povo, que agora o pessoal vai lá, come aquela feijoada que sobrou de ontem, faz uma macarronada, junta a família, pega uma piscina, curte o dia, né? Que sobrou do dia seguinte. Porque geralmente sábado é o dia da feijoada, né? Eu sei, mas normalmente não se come a feijoada que sobrou. Mas por quê? Mas jogar fora? Sobrou, guarda e come. Aqui na Rádio Bandeirantes, se alguém come feijoada no almoço eu como. Da sobra de... Normalmente não sobra. Mas se sobra eu guardo já e como. Já começa que não sobra feijoada de sábado para domingo. Dependendo do panelão. Come à noite. Pesado não, feijoada é maravilhosa, tem que comer sábado à noite também. E ainda bem que na sexta-feira eu estava no Rio e por conta disso tive a felicidade de comer feijoada na sexta-feira, porque no Rio de Janeiro o sábado da feijoada é na sexta-feira. Mentira. Sim. Eu não sabia disso. Na sexta-feira eu tive a felicidade de almoçar no Rio de Janeiro. Boa feijoada? Muito boa. Qual é a parte da feijoada que você mais gosta, hein? Então, é uma outra discussão. Você sabe que eu sou meio talibã em relação à comida. Feijoada... Ela se chama couvezada? Não. Ela se chama laranjada? Não. Ela não vai problematizar. Ela se chama paiada? Não. Feijoada se chama o quê? Feijão. Então eu sou o talibã radical fundamentalista. Pra mim, você come só feijão? É arroz e feijão. Para, Mauro. Vai a couvezinha, vai a farofa espetacular. E todos os outros pertences, pra mim, não precisam necessariamente pertencer a feijão. Você não curte uma pancetinha? Não. Você não gosta de uma linguicinha? Não gosto, mas não necessariamente da feijoada. Ok. Você não gosta de um rabinho? Paio? Não. Rabinho. Não. Você não gosta de um rabinho? Não. Na feijoada Você não gosta... Um pezinho? Não mesmo! Língua.
Pelo amor de Deus, cara. Não, Só língua eu falta também não botar uma gosto. pizza portuguesa. Joga coentro em Você já cima, comeu pizza de lasca. feijoada? Cara, falta isso. Não, existe isso. Eu sei que tem a pizza de estrogonofe no Rio Grande do Sul. Não, tem pizza de feijoada. Eu não conheço, mas deve ter. Com lascas. Naco de paio, né? Outros nacos de bergamota, né? Pandorga também sobrevoando a pizza. Mas então, isso é das maravilhas da cidade maravilhosa, exatamente feijoada de sexta-feira. Que maravilha. Bom, o Santos é peixe, não tem nada com feijão, não tem nada de linguiça. Então vamos falar um pouquinho sobre o Santos. Quem venceu por 2-1 retoma a liderança. Eu vou abrir o craque do jogo daqui a pouquinho, só quero pegar pelo menos aqui o resumo. Foi um jogo muito disputado porque o Santos é um bom time, mas o São Bernardo é muito ótimo. bem organizado, né? Não por acaso foi só 2-1. Nesse aspecto acertei o palpite. Meu chute é só uma vitória apertada do Santos pelos méritos do São Bernardo, alguns deméritos da equipe do Santos que teve dificuldades. E de novo o William Bigode entrando e fazendo a diferença com o gol 41 da segunda etapa, com o maior público do ano no estádio do São Paulo, que não é demérito para a torcida do São Paulo, ainda mais acabou de ganhar uma Supercopa Rei, está num momento ainda delicado, e o Santos ajudou o São Paulo ao vencer o São Bernardo, que está nessa disputa com o Novo Horizontino, o próprio São Paulo e o São Bernardo no grupo D do Paulistão 24. Mas foi uma torcida fantástica de mais de 50 mil pessoas que o Santos não tinha na capital desde o tricampeonato que ele jogou contra o Guarani em 2012 no próprio estádio Tricolor. Um show do Neymar. Show do Fez Neymar 3 também. gols. Acabou com o jogo contra aquele bom time do Guarani. O Guarani hoje está bem longe, ele está nesse epítero de boa equipe bugrina. Mas é o São Bernardo vivo, forte. É uma pena, porque evidentemente desse grupo D, ou sobra o Novo Horizontino, que eu acho que se classifica, a briga maior está entre o próprio São Paulo e o São Bernardo, e uma dessas equipes vai ficar fora do mata-mata, contando esse regulamento besta, e outras equipes bem menos qualificadas hoje vão passar, porque tanto o São Bernardo quanto o próprio São Paulo, apesar da instabilidade do time do Carpini, e sobretudo o Novo Horizontino, que tem jogado a equipe do Eduardo Batista, são equipes que fazem um grande campeonato paulista. Ô Mauro, em relação a essa questão da liderança, eu vou falar um pouco mais sobre o público também, mas retomar a liderança é fundamental justamente porque no mata, aí o Santos teria a possibilidade de mandar essa partida em casa. Claro. Vamos supor que o Santos enfrente, vou dar um exemplo, tá? Um Palmeiras da vida, Pode fazer grande diferença. numa eventual semifinal. Ou na final, por exemplo, na final. Né, tá, que são na dois final, jogos, vamos lá. Mesmo na final, que são 2 jogos ida e volta. Isso. O Santos joga ou na Vila ou joga com torcida única nesse Morumbi. É o que eu ia te perguntar. No estado de São Paulo, É insanidade pensar isso, Claro que que não. o Santos joga uma final de Campeonato Paulista, já jogou N vezes, brasileiro e tal, mas nesse jogo momento que você celebrado tem a hoje, Vila Belmiro... do Paulista em 84, gol de Chulapa contra o Corinthians. Claro. Evitando o tricampeonato, então, da democracia corintiana. O de 2002, que a gente falou, né? A final foi no Morumbi. Foi em 2012, a grande vitória do Santos sobre o próprio Corinthians do Brasileiro de 2002, encerrando com a fila. Cara, aí é a questão do Santos. O Santos é tão enorme que tem essas histórias. O Santos tem a Vila, teve o Pacaembu, que agora, claro, não pode ser usado. O futebol paulista como um todo teve o estádio do São Paulo Futebol Clube desde a inauguração em definitiva com o anel intermediário e o anel superior do Cícero Pompeu de Toledo a partir de 1970. E depois, quando houve aquela questão do espaço Visa, que o Juvenal não avisou os outros pares de diretoria não, dos co-irmãos, sobretudo o Corinthians do André Sanches, teve aquela cisão, o Corinthians deixou de jogar no Morumbi, Palmeiras também já vinha jogando e jogou menos, o próprio Santos também, a coisa virou de tabela daquele Morumbi à época. Então assim, agora é dispensar, como a gente destacou bastante aqui na transmissão brilhante, como sempre, do Pedro Martelli e do Felipe Melo, a fazer as contas, e com esse público fantástico de mais de 50 mil pessoas que tivemos agora no estádio Tricolor, dá para o Santos pensar numa hipotética final, seja quem for o adversário, e no jogo de mata de semifinal e no jogo de mata anterior também de quartas de final deste Paulistão. Dá para jogar assim no estádio do São Paulo, o Santos Futebol Clube. Antes do craque Bandeirantes, nós abrimos aqui o Domingo Esportivo Bandeirantes às 9 horas da manhã com um questionamento para o torcedor santista. Não tem certo ou errado, tá? Tem algumas perguntas que sim, se você fala alguma coisa errada, você vai ser taxado de tá maluco, bobagem e tal. Uma opinião, um sentimento. Exato. Também. Nessa questão envolvendo a nova arena de Santos, ou do Santos, porque pode ser que não seja em Santos, pode ser que seja em outro lugar, sei lá eu. Meio do caminho. Meio do caminho. E aí é da preferência do freguês. Por exemplo, tem torcedor do Santos que o Felipe Melo ouviu na porta do estádio que gostaria de uma nova arena em São Paulo. Outros em Santos. Outros no meio do caminho. Sim. Né? Você pega Anchieta, pega imigrantes aí, sei lá, algum terreno lá. Sim. Pois, exatamente. Chácara Nicolau Moran. A gente pode aqui, grande Daniel Xingote, grande Chicotinho. O negócio é o seguinte, não tem certo ou errado. Porém, uma coisa é certa.
Se o Santos tiver um estádio na capital, do tamanho do Morumbi, que possa abrigar 50 mil torcedores, no mínimo, pelo tamanho da torcida, em quantidade e qualidade pela emoção e paixão que acompanhar esse Santos, não coloca menos de 30 mil torcedores por jogo. O que muda de status financeiramente esse clube que está atrás de São Paulo, de Corinthians e de Palmeiras em termos financeiros com renda de bilheteria do seu time. Também, e hoje é um negócio, olha, já há muito tempo já o futebol é um negócio, às vezes mais negócio que o futebol, mas é de se pensar, e de novo pela situação única, singular do Santos Futebol Clube. A se pensar assim, ou fazer pode-se discutir um modelo misto, se joga na sua arena, se joga no seu estádio, como se joga na Vila Belmiro, mas também se deve jogar mais, eventualmente mais aqui. É uma das qualidades e características do Santos Futebol Clube, não vou dizer que desde a fundação em abril de 1912, mas tanto, sobretudo, a partir da metade dos anos 50, com o bicampeonato paulista em 55 e 56, e com a chegada de um ET à Vila Belmiro em 6 de agosto de 56, que é o Pelé, né? E naquele mesmo dia, trazido por Valdemar de Brito, eu quero sempre falar, cumprimentou ali na barbearia do Didi, um tal de José Macio, o seu Pepe, Dom Pepe, que está completando hoje 89 anos, um beijo para ele. Então assim, é do Santos. O Canhão da Vila! Canhão da Vila, né? Pode berrar mais porque não saiu. O Canhão da Vila! Agora saiu. Agora saiu? Maravilhoso, Canhão da Vila. Um beijo pro seu Pepe, 89 aninhos. O Canhão da Vila! Beijo para Arnaldo Razzi, para todo mundo que acompanha o Canhão da Vila. E aproveitar também... Passou agora, não? Passou, né? Não sei, não escuto direito. Não sei. O Canhão da Vila! Se fosse o Ricardinho Martins, a gente ouviria mesmo seu microfone. Do estádio, ó. Exato. Mas e também aproveitar até o microfone aqui da Rádio Bandeirantes também para prestar uma homenagem a um querido companheiro, ídolo, chefe, amigo nosso e também do Grupo Bandeirantes, que nos deixou há exatamente 4 anos, Roberto Francisco Avalone. Há 4 anos nos deixava, o Avalone que foi aqui comentarista e apresentador da Rádio Bandeirantes, se não me engano, de 2000 até 2003, eu sei que certamente até 1º de dezembro de 2003, porque contratado que fui por Fernando Vieira de Mello, por José Carlos Carboni e por Sérgio Patrick, eu assumi esse microfone em 1º de dezembro de 2003, substituindo o Roberto Avalone, que depois voltaria ao Grupo Bandeirantes para trabalhar de 2005 a 2007 na TV Bandeirantes também. Faz 4 anos que o Roberto Avalone, um dos melhores textos e pauteiros do jornalismo, colunista brilhante do Jornal da Tarde, também meu chefe na TV Gazeta de 90 a 95, inesquecível Roberto Avalone, exclamação, grande abraço ao professor Roberto Avalone. O craque do jogo. Oferecimento Estrela Bet. Jogou, brilhou. 1h15, marcou o quinto sinal, o microfone da Bandeirantes. Lembrando, eu quero o hino do Santos. Sobe som, quero o hino do Santos que ganhou. Oficial. Esse é o Leão do Mar. Os dois são maravilhosos. Não é esse o oficial, mas esse é maravilhoso. Eu gosto do hino Leão do Mar. Sobe